la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele presencialmente, quero registrar, Gabriel Divan. E aí, Divan? Opa, eu tenho a dizer que ânimo, pessoal, tudo vai melhorar depois da COP30. Como disse o Guga Chakra, né, eu te dou um retorno quando as coisas melhorarem na Ucrânia. Mas teve o sorteio da COP, é isso? Ah, isso aí. É isso aí da COP, né? É. Agora saiu. Como é que tu achou? Eu acho que a Escócia vai... Cara, coitada da Escócia, a Escócia sempre pega o Brasil, né, na primeira fase. Eles consideram um clássico, claro. Eu tenho pra mim que todas as Copas do mundo, o Brasil pegou a Escócia e Camarões na primeira fase. Agora, Gabriel Divan, tu sabe o que é um verdadeiro problema? Não, me diga. Problema é como tu faz todo santo ano, tu promete comprar presente com antecedência e tu nunca compra. Esse é o problema. Não só presente, né, mas várias coisas com antecedência. Mas é o seguinte, né? Chegou aquele momento do ano em que o shopping parece uma prova de resistência, sabe? Te lembra das Olimpíadas do Faustão? Bom. Né? É fila, calor, presente errado, gente empurrando. Olha, é um teste de caráter aí no shopping center. É verdade, cara. Eu larguei isso há muito tempo atrás e isso é muito verdade, porque eu resolvo tudo sem sair de casa. Tu resolve. Com presentes da Insider. Ora, vejam. São roupas tecnológicas, confortáveis e que todo mundo usa e todo mundo quer. Não tem erro. Olha, o melhor é o seguinte, tá rolando até 30% off, somando os descontos do site com o nosso cupom e ainda 20% de cashback para usar depois. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você presenteia e já garante crédito para se dar um presente também. É bom se presentear, né? Adoro, cara. Eu adoro me tirar do amigo secreto. Não, tô brincando. É o tipo de inteligência que eu gosto, cara. Zero estresse, tudo online, entrega rápida e ainda tem os kits prontos para quem quer resolver a lista de Natal num clique só. Vai lá, pá. Aquela coisa de starter pack não é com o Jeff Nascimento? Não é. Não, mas aqui na Insider é o seguinte, ó. Tem kit, camiseta e calça, combo esportivo e até pacote com várias tech t-shirts. Tem com cuecas também. Ah, bom. Claro. É boa. Umas tech t-shirts pra apresentar a família inteira e ainda economizar, rapaz. Então vai lá no site da Insider, usa o cupom VIRACASACAS, repetindo VIRACASACAS, tudo junto, garante seus presentes antes do caos de dezembro te alcançar. Sem fila, sem caos, sem erro, presentei com Insider. É o contrário da Cidade de Deus lá. É caixa alta, assim, ó. Vira casacas. Vira casacas. Tá. Veste Insider. Gabriel Divan, como é que foi sem mim? Olha, foi uma coisa triste, né? A gente sempre fica pensando naquela possibilidade, assim, como seria melhor. Mas tudo bem, tive que segurar ali, né? Tive que segurar. Tipo aquelas rodadas assim que um tá machucado, um não sei o que, o outro tá na arquibancada olhando, o outro tá junto com a galera do banco ali, né, dando tapinha, né, Perfeito. Tudo mais, e aí o cara segura lá, ele faz uns 10 pontos só, né, e o time perde. Não, tô brincando. Me fala em time. Não, foi um jogo bom. A gente tá falando de COP, não é de Copa, porque a gente tem um convidado que tá retornando aí, um convidado muito querido, e o homem veio... Assim, ó, com tudo, cara. Eu diria que a melhor participação dele no Vira Casacas, muita informação quente, muita coisa boa, muita reflexão e principalmente desmentindo a mídia mainstream. Como sempre, o Vira Casacas tá. E sabe como é que você pode ajudar a gente a desmentir a mídia mainstream, Gabriel Divan? Ah, já sei. Você compartilha tudo da mídia mainstream e fala assim, eu odeio isso, que horror, que coisa horrorosa. Olha o editorial do Estadão. Olha que leia aqui, ó, imprimi o editorial do Estadão pra vocês verem como é ruim. É assim que funciona, né? Agora você pode não fazer isso, pode compartilhar o Vira Casacas, você pode escrever um troço, né? Não aquele... né, o RT seco, assim, aquele negócio. Não, escreve alguma coisa, diz, pô, tá muito bom, né, presta atenção em tal coisa, tarará.
porque isso nos ajuda bastante. Compartilha nosso conteúdo, manda pro pessoal via WhatsApp, né? Põe lá no Instagram, põe um storyzinho bacana que tá ouvindo, marca a gente, todo esse tipo de coisa, né? Siga a gente nas redes também, né? E você pode escutar o Vira Casacas em todos os streamings, todas as plataformas, no YouTube. E tem um detalhe, né? O pessoal andava cobrando esses dias assim, puxa, eu queria fazer o download direto. Desde o último Várzea, agora, no final de semana, você presta atenção, né? A gente publicou também o link do download direto. Então, lá pelo Spreaker, você pode ouvir pelo Spreaker, mas você pode ouvir por todo e qualquer lugar, né? Tem aplicativo que é mau caráter, tem outros que não, mas você pode ouvir nesse também, não tem problema, né? Não, ouvindo é a conta. E você também pode ir lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc ou via Pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com e nos ajudar com 5 pilas por mês, Gabriel. 5 pilas por mês. Uma vez no mês. 5 Quem reais. contribuiu, chegou agora em dezembro, contribuiu todo ano com a gente, ele olhou lá o saldo dele, sabe quanto é que baixou no saldo? Quanto? R$60. Um ano. Um ano. R$60. E são assim, R$60 e desses 55 tu nem lembra. Né? Não, tu só viu o último lá e disse, pô, foi 60 pila. Sim, Contribua com a gente. Pelo amor de Deus. É Natal. Então é Natal. Não, tá louco, cara. E o que você fez? Apoiou o Vira? Chegou sua vez. Vamos pro episódio. Vai. Bem, queridos, querides, queridas, queridudes, ouvintes do Vira Casacas, estou tentando abrigar aí o máximo possível de classificações, ora bolas, classificações, né? Porque estamos com um convidado muito especial aqui, afinal de contas ele é sempre especial, volta e meia ele comparece, sempre para trazer discussões acaloradas, quentes, sempre para colocar aí a sua voz naquilo que interessa para muita gente, é um dos convidados mais antigos que a gente tem, né? E eu tô com a honra aqui de estar na presença do meu xará, Gabriel Siqueira, o famoso Dredd. E aí, meu velho, como é que tá? E aí, Gabriel Divan, e aí, pessoal do Vira Casacas, saudades, estou aqui mais uma vez. Maravilha. Bom, Gabriel, tem uma certa, né, questão aí de lapso de tempo da última vez que tu compareceu aqui, das várias que tu já veio, e aí talvez alguém eventualmente não te conheça. Eu acho que pela tua atuação, principalmente aí nas redes, né, pelas tuas aparições, nós vamos conversar sobre isso aí, o homem é mídia, velho, o homem é mídia, recentemente aí tá bastante colocando a cara, colocando as ideias, né? A gente já vai falar disso, mas eventualmente tem pessoas que não te conhecem, não sabem exatamente, esse cara aí, como assim? Quem é esse louco e tudo mais? Bom, é aquela coisa que tu já fez várias vezes aqui, passa um pouquinho da tua trajetória, pode ser mais formal, pode ser mais descontraído, pode ser bem currículo aquele do LinkedIn, né? Pode ser qualquer coisa que tu quiser. Quem é o Gabriel Siqueira e por que a gente tá com saudade dele? Olha lá, pô, que bom que tá todo mundo com saudade de mim também, espero. Eu sou o Gabriel Siqueira e eu sou, no momento, doutorando em administração na UFSC, que é a minha alma mater, fiz minha graduação e mestrado lá também, em administração, sempre com viés de olhar para as organizações e desenvolvimento sustentável, e no meu mestrado eu fiz uma pesquisa sobre ecovilas. Quando eu concluí o mestrado eu criei uma ecovila no sul da Bahia, morei lá vários anos, um projeto durou cerca de 6 anos, eu participei durante 6 anos com a minha família, depois nos mudamos para uma vila tradicional no sul da Bahia também, e sempre com essa perspectiva do território, né, da sustentabilidade desde o local para o global, e sempre trabalhando e sendo ativista na área socioambiental, né, então minha trajetória profissional sempre foi no terceiro setor, já trabalhei em várias ONGs grandes pelo Brasil, sempre fazendo comunicação, né, e aí muita gente me conhece do falecido Twitter, @GabrielDredd, né, lá fiz uma baguncinha por lá, onde conheci o Vira Casacas, conheci Gabriel Divan, conheci Carapanã, apesar de já não saber quem é, mas já conheci, e conheci, né, todo mundo aí, Felipe Abal também, né, que não está aqui hoje, mas que também é um dos grandes aí, pioneiros do ativismo no Twitter, falecido,
migrei pro Blue Sky, né? Tô lá no Blue Sky hoje. E também comecei a postar algumas coisas no LinkedIn, aquela rede que eu considero uma das piores que tem por vários motivos, mas uma coisa boa do LinkedIn é que o algoritmo dele não é tão cruel quanto o de outras redes. Então tudo bem, se você fizer só um post por dia não é o fim do mundo. Eles nem querem que você faça mais de um post por dia, o que pra mim já é bom, que já entra mais no meu ritmo de slow. Né, eu sou da época do blog, eu era slow blogger. O Twitter é meio frenético, né, o Blue Sky também, mas eu sou dessa vibe mais do slow, assim, de digerir as coisas. Então acho que esse meu trabalho como comunicador me levou ao jornalismo na prática, né, e aí no último ano tenho feito bastante jornalismo. Colaborei com uma matéria, uma investigação do Intercept, que revelou uma funcionária fantasma da Júlia Zanetti, né, eu estou morando em Santa Catarina, em Florianópolis. E essa matéria do Intercept encontra-se hoje fora do ar por causa da Justiça de Santa Catarina, a quem interessa nos calar. E já colaborei com o Caderno Mais do jornal O Povo, do Ceará, e atualmente eu estou escrevendo para o Global Citizen, que é uma ONG internacional que trabalha com mobilização social, e estou colaborando também com o Diário do Centro do Mundo, fazendo umas lives, escrevendo algumas matérias, principalmente para a COP. Fui o correspondente oficial do Diário do Centro do Mundo, do DCM, lá na COP. Fiz a minha estreia também, lá no DCM, na COP. E estou colaborando também com uma organização chamada Centro Brasil no Clima também, que faz um trabalho também de mudança climática. Então estive vestindo vários chapéus na COP, mas com essa pegada do Diário do Centro do Mundo, tentando ter um olhar para o todo, para o processo, para o que estava acontecendo, né? Então tentei acompanhar desde a sociedade civil até as negociações ali um pouco do que estava rolando na COP30 em Belém. Olha aí, falei pro homem passar o currículo, ele não brincou, hein? Ele não brincou. Mas eu vou ter que te fazer uma correção, cara. Tu vestiu nos últimos tempos várias camisas aí, porque tem uns outros loucos aí, né, que para quem serve o chapéu, que é outra coisa, né? Você anda escrevendo umas coisas que servem uns chapéu aí, nos aí, né? Mas, cara, essa coisa aí da matéria, bom, né? Não dá nem pra falar esses nomes aí que dá azar. Mas quando tu falou, tô em Santa Catarina, eu ia dizer meus pêsames, só que aí vai parecer que eu odeio Santa Catarina como um todo. Isso é tão mentira, cara, porque eu gosto tanto de Santa Catarina. Agora, realmente tá brabo, né? O negócio tá brabo por aí, né? As escolhas do pessoal, a opiniãozinha do pessoal, né? Em larga maioria não ajuda. Mas, enfim, é sobre essa tua última camiseta aí que tu andou vestindo, que a gente vai conversar, porque, caso você não tenha acompanhado, o Gabriel é o nosso homem em Havana. Não, o nosso homem em Belém, né? Esteve lá, cobriu tudo em cima do lance, foi para lá justamente com essa missão. Eu vou te dizer uma coisa, cara, quem ouve há tempos o Vira Casacas, quem te conhece do Vira Casacas, que é o ouvinte raiz, já me ouviu dizer isso em outras oportunidades, né? Eu tinha uma certa fantasia, um certo fetiche na minha vida, que era ser jornalista, tá? Eu já estou bem resolvido com isso, tá, pessoal? Porque eu tenho total certeza, conhecendo muitos jornalistas nessa trajetória, eu tenho total certeza que o que eu imagino que é jornalismo é mais ou menos o que as pessoas imaginam em contrapartida do que é o advogado, né? Eu já fiz algumas coisas como advogado que são que nem a dos filmes, mas eu já vi que a maioria esmagadora não é, tá? Então, assim, o cara pensa jornalismo, nossa, tal. A gente sabe que a peleia, né, a batalha, a desigual é braba, mas a questão é, né, tu fizesse uma coisa aí que é uma das coisas mais charmosas que tem aí, né? Que é o cara ir lá ser correspondente, ganhar a missão de ir lá cobrir um dos maiores eventos do mundo e ser a voz de um veículo e transmitir para quem não está lá, não estava em Belém, o que aconteceu nessa COP, que foi histórica por vários motivos, de vários modos, em vários sentidos, né? Então a minha primeira pergunta, Gabriel, não é nem sobre a questão do que a gente vai tratar mais nuclearmente, né? O que aconteceu lá, as coisas que a gente pode ter de perspectiva. A minha pergunta é sobre isso, né, cara? Tu disse, cara, tô a fim de ir para lá, quero fazer uma cobertura, botou a carinha, né? Fez um merchan nas redes aí, apareceu o diário lá e disse, vai, é tu mesmo. Como é que é essa experiência, cara? O cara é mandado lá pro norte do país, claro, né? Eu tô falando da perspectiva de quem tá bem aí embaixo, né? Na outra ponta, né? Pra mim é mais longe ainda. Mandado lá, e não só lá para fazer qualquer coisa, é lá para estar na cara do gol de onde estão grandes líderes mundiais, de onde está acontecendo muita coisa, de onde está acontecendo muita discussão e muito protesto, inclusive.
Como é que é essa experiência, cara? Quando tu ficou sabendo, não, cara, vai rolar, você correspondente, muita gente vai olhar pra COP com os meus olhos, cara. Isso é louco, né? Pois é uma responsabilidade grande, né? E eu senti essa responsabilidade, era uma adrenalina muito grande toda vez que eu entrar no ar e sabendo que o que eu falasse ali ia repercutir e podia influenciar de alguma coisa, né? Até dentro das negociações, apesar de que eu desconfio que quem estava realmente envolvido não estava assistindo lives no YouTube, porque a correria lá é intensa, mas de alguma forma, indiretamente, eu imaginava que até poderia ter algum tipo de influência, né? Porque a narrativa que vai se moldando, as narrativas que vão se moldando em volta de tudo que está acontecendo ali, elas de alguma forma determinam os rumos do que está acontecendo também, né? Então, foi uma responsa muito grande. Eu assumi esse desafio, não sabia se é pelo Diário Centro do Mundo ou não. Há 1 ano e meio atrás, em abril de 2024, eu fui para Belém, num trabalho, num evento de mudanças climáticas. Conheci Belém, me apaixonei e as pessoas de Belém me falaram, não, você tem que vir, vai ser incrível, a gente adora receber pessoas, o evento vai ser maravilhoso, pode vir. Na época já estava começando aqueles rumores de que não ia ter lugar para ficar, que ia estar caro, não sei o quê. Eu comentei isso até com motoristas de Uber, várias pessoas lá de Belém mesmo, e todos falaram, não, que absurdo isso, claro que vai ter lugar. Aqui a gente recebe o Círio todo ano em outubro. O Círio são 2,5 milhões de pessoas fazendo procissão nas ruas, a cidade mais do que dobra de tamanho. A gente já tem essa cultura de receber as pessoas. E eu me senti muito bem recebido lá quando eu fui lá em abril do ano passado e percebi que havia uma vontade muito grande do povo de Belém, do povo do Pará, de receber a COP e de fazer da COP um grande momento. E foi ali que eu tomei a decisão. Eu já acompanho o processo de negociação das COP há muito tempo, né, pela rede global de Ecovilas, a Global Eco Village Network, que eu fui diretor de comunicação e fiz parte do círculo executivo. Eu cobri a COP à distância por 3 edições, a COP 24, 25 e 26. Aí 27, 28 e 29 eu também cobri à distância, de um jeito ou de outro, trabalhando por outras organizações, às vezes na capacidade mais jornalística, às vezes mais buscando oportunidades com quem ia estar lá, mas enfim, sempre olhando para a COP, para o processo. Já tinha muita vontade de comparecer, e a COP tinha sido prometida no Brasil, né? Em 2019, ela era para ter sido no Brasil, o Temer assumiu essa responsabilidade depois do golpe, e quando o Bolsonaro foi eleito, ele já mandou avisar que não ia ter COP nenhuma, e aí ela foi transferida para o Chile. Na época eu estava trabalhando na rede global de Ecovilas, e eu era a pessoa da equipe mais próxima do Chile, então já estava tudo certo para eu ir, só que aí o Chile entrou em convulsão social nas ruas, um movimento que acabou elegendo o Gabriel Boric, que está aí hoje, nosso xará, veio dali desse movimento, né, e por conta disso a COP também acabou não acontecendo no Chile, foi muito em cima da hora, mudou para a Espanha, e aí já foi alguém da Europa, da rede global de Ecovilas, eu já não pude ir, e desde então que eu tenho aquele gostinho, nossa, aquela vontade de estar numa COP. E aí quando eu fui lá em Belém no ano passado, eu falei, não posso deixar passar, não importa que eu estou em Florianópolis, que é longe, com esses trabalhos que eu estou fazendo, eu estou juntando milha, aí já reservei minhas milhas, peguei as milhas, peguei uma passagem, não tinha trabalho, eu só tinha um sonho e milhas. E eu fui, cara, e deu tudo certo. Eu arrumei uma hospedagem solidária para ficar num projeto social com ativistas, onde eu fiquei de graça também. E aí esse trampo do Diário do Centro do Mundo aconteceu. Eles me deram um apoio até para eu conseguir a credencial, né? Então foi essencial, assim, que eles apostassem em mim também, né? E aí, com esse apoio do Diário do Centro do Mundo, eu consegui a credencial de imprensa para cobrir tanto a COP30, com acesso à Blue Zone, né? Que é a área mais restrita da COP, onde acontecem as negociações, como também a cúpula de líderes, que antecedeu a COP, que foi dia 6 e 7 de novembro, né? Então eu também consegui credenciamento para isso. Eu falei, pô, é uma baita oportunidade. Eu já tenho a passagem, consegui o credenciamento. Aí na véspera de ir para lá, consegui essa hospedagem solidária. Então foi uma aventura. Até 2 dias antes eu não sabia onde eu ia dormir. E também não tinha muita certeza, porque o Diário do Centro do Mundo é um veículo independente. Eles não estão nadando em dinheiro, né? Eles também vivem das contribuições da audiência deles. Então eles também não me deram nenhuma certeza de que não, nós vamos te contratar por isso, você vai receber isso e aquilo. Então eu estava indo meio que para ver o que ia dar, né? E deu tudo super certo, né? Essa aposta do Diário do Centro do Mundo foi muito grande em mim, mas eu acho que deu um resultado tão bom que agora eu vou começar a anfitriar algumas lives, nada a ver com questão climática e ambiental lá com eles também. Então virou um trabalho que vai continuar, está sendo super legal, uma relação muito boa lá
com o Kiko Nogueira, que é o editor-chefe do Diário do Centro do Mundo, né, e com todo o pessoal lá, os outros âncoras e jornalistas que trabalham lá, deu uma liga muito boa. Fui para São Paulo dia 24 de novembro, logo após a COP, para fazer um balanço pós-COP para o Diário do Centro do Mundo, num evento na Escola de Sociologia Política de São Paulo. Foi super bacana também o debate, foi promovido pelo DCM com apoio do BNDES, então foi um baita evento grande e tal, num lugar lindo que eu não conhecia lá, a Escola de Sociologia de São Paulo. Então deu certo a minha relação com eles, e eu acho que muito nessa questão da responsabilidade da mídia, né? E o Diário do Centro do Mundo, acho que algumas pessoas consideram meio panfletário, mas eu acho que eles são muito honestos, né? É um veículo muito honesto no seu posicionamento, de entender que a mídia tem um papel, né? E de ser muito correto nesse papel da mídia, inclusive de criticar outros canais de mídia quando vem que estão usando do seu poder de mídia de uma maneira que não contribui para a sociedade brasileira de alguma forma, né? Então acho que o Diário do Centro do Mundo tem uma pegada muito que eu me alinho de responsabilidade, sabe, com a comunicação e de, eu vou estar aqui ajudando as pessoas a entenderem o que é a COP, eu vou estar dando ênfase em algumas coisas, porque acontece 1 milhão de coisas, né? Você fica quase sem dormir, correria para todo lado, você anda no mínimo 15 quilômetros todo dia lá, ficando na área azul ou indo para outras áreas paralelas, que tinham dezenas de áreas paralelas acontecendo, mas é uma missão, é uma jornada, você fica completamente maluco, é muita informação, e eu senti uma responsabilidade muito grande de como que eu vou escolher o que falar, né, e de que forma eu vou falar, né? Muitas vezes a gente tinha que responder, inclusive, a coisas que estavam acontecendo que eu nem considerava tão relevantes assim, mas que estavam na mídia, como essa questão da hospedagem, que no fim quem quis ir foi, quem precisava ir foi, né? Os ativistas que precisavam ir foram, os negociadores que tinham que estar lá foram, né? E o resto foi um grande factoide, teve algumas questões relacionadas a isso, mas não foi tudo que foi pintado na mídia, né? A coisa da alimentação nos primeiros dias, tá caro, não sei o quê, né? Então o tipo de pautas que não agregam em nada, né? E aquela pauta principal de todos os canais que não serve para nada, né? Então acho que já que estamos já entrando na história aí do que é a COP e tal, acho que é importante a gente ter noção de que a quem interessa essa narrativa de que a COP não serve para nada, mais do que todos, é o lobby do petróleo, né? Então, a partir do momento que a gente pega e joga fora o bebê junto com a água da bacia e fala que a COP não serve para nada, a gente está fazendo o jogo das petroleiras que querem adiar ao máximo a transição climática, né? Então, é bom a gente ter noção disso. E aí você tem que estar o tempo inteiro combatendo essa narrativa, mas ao mesmo tempo trazendo luz para questões que merecem ser vistas também, para além do combater essas narrativas do lobby do petróleo e da Vale, né? O próprio Intercept revelou aí que a maioria das coberturas da grande mídia tinha patrocínio da Vale, da Hydro, de empresas que são poluidoras, que são, né? Então, assim, você já vê que a responsabilidade fica ainda maior, né, quando você está num veículo independente, de realmente entregar algo que não seja vendido, né, que não venha com essas marcas por trás. Porra, assim, eu tava tentando fazer um alerta para a juventude aí, vamos com calma no romantismo aí com as profissões. Aí tu jogou um balde de água fria, ou um balde de água quente, né? Porque tu foi pra lá com um sonho, tu foi pra lá e disse, eu vou trabalhar aqui, agora só resta saber como, e conseguiu, cara. Então, assim, fica o recado aí, jovens, acreditem, né? Acreditem no seu potencial, enfim, né? Enfim. Mas, cara, vamos começar, então, porque tem muita coisa a ser criticada, tem muita coisa a ser elogiada, tem muitos aspectos aí, claro, fugindo tanto de um elogio que é completamente ufanista, como quem é o organizador do evento, assim como fugindo dessa crítica aí que a gente sabe que tem muito de mau caratismo também, que enfatiza coisas ruins também. Mas vamos começar do começo, então. Tu faz cobertura e acompanha as COPs há um bom tempo, ainda que não presencialmente, como falou pra gente, né? Qual é aquela questão assim que ajeita e alinha a expectativa com o que aconteceu no Brasil? Porque a gente teve, me corrige, Gabriel, foi a última ou a penúltima que foi Baku? Foi a última. Foi a última, né? A gente tem assim, COP na Espanha, olha só, ia ser no Chile, com toda uma pegada sul global, latino-americana, né, com uma esquerda efervescendo à época, e aí efervesceu até demais, e não deu, e foi para Espanha, né, cara, foi mais ou menos que nem aquela coisa, né, aquele ano que a Copa Libertadores da América foi jogada em Madrid, deu vontade de dizer, em homenagem aos inimigos, né, então, beleza. Torcedores, calma, né. Isso, aí o cara bota a COP,
Quer dizer, nos países que tem toda uma tradição autoritária, tem todo um fechamento, né? Para não dizer daquele claro e notório de sempre, né? Usual boicote de quem... É aquela história, quem mais precisaria ouvir não está aqui nessa sala, né? É mais ou menos isso, né? E aí no Brasil, a gente tinha toda uma expectativa, né? A gente tem um discurso que, claro, ele é claudicante muitas vezes, cúpula do executivo de um lado, parlamento do outro, ministério, né, e questão ambiental do outro, mas a gente tinha muita esperança aqui em relação a essa COP, em relação a uma abertura e uma participação que se prometia inédita. A minha pergunta para ti é sobre isso, né? É sobre essa participação. Tu falou que tu teve acesso à Blue Zone, poxa, isso é enorme. Isso é enorme. Quer dizer, como é que tu vê assim o clima dessa COP? O que ela prometia em ser diferente das outras e foi? Cara, então eu acho que no que ela prometia ser diferente, ela foi, sabe? No que ela, na parte da negociação, ela acaba sendo mais do mesmo de alguma forma, mas a gente pode entrar em mais detalhes nisso mais pra frente, sem desmerecer também, porque teve um avanço na negociação, mas para além da negociação, né, a presidência brasileira, ela fez várias propostas que eu acho que foram muito históricas, né? Uma delas foi a coragem de levar esse evento para Belém, né, que é fora do eixo Rio-São Paulo, é fora, né, é longe de Brasília, é longe do centro de poder e econômico do Brasil, né? Então já foi uma coragem muito grande. É um lugar que a gente sabe que historicamente é relegado a segundo plano, né? Na visão nacional, é visto como outro, mesmo por quem é brasileiro, né? Como uma visão muito estrangeira, fica muito distante da capital e das capitais e tudo mais, né? Onde tem mais população e onde tem um acesso econômico maior. Só para não quero te cortar, mas para entrar na dança aí, para colaborar também, eu estive só uma vez no norte, né? Eu fui a trabalho uma vez a Porto Velho. E a impressão que eu tenho é o seguinte, a gente desconhece demais o Nordeste, por exemplo. Mas a gente é apresentado o tempo todo, né? Principalmente por questão novelas e coisas que, né, que deixam penetrar, coisas que os caras filtram de uma maneira a apaziguar, né? A gente conhece um Nordeste que é completamente mitológico, é aquela coisa boba da novela da Globo, assim, o sotaque nordestino. Cara, olha a quantidade de regiões, estados, sotaques, pessoas, não dá. Agora, a impressão que eu fiquei é que o Norte, ele é ainda mais obscurecido porque ele não nos é apresentado todo o tempo. Essa simpatia que todo mundo, ou quase todo mundo, nutre por um Nordeste de alguns fatores selecionados, meio fictícios, ela não acontece sequer em relação ao Norte, porque o Norte não nos é apresentado. O Norte ainda é aquela coisa obscura, né? O Norte ele ainda é visto como aquela mata fechada e sabe-se lá, Deus, o que acontece, enfim, em filmes e coisas. E se o cara não tiver um pouquinho de disposição e não tiver um pouquinho de inteligência, periga o cara ficar bastante, né, amarrado nessas visões estereotipadas aí, que principalmente quanto ao Norte, elas são ainda mais lacunares, né? Porque o Nordeste, né, a gente preenche com essas mentiradas aí que contam e com essa simpatia que querem forçar para alguns termos específicos, né, que lhes agrada, né? Então tem tudo isso aí, mas enfim, né, o Norte ainda é esse grande mistério para muita gente, né? Não, com certeza, cara. Acho que o Norte, você descreveu muito bem, né, a relação do Sudeste, do Sul principalmente, mas do Brasil com o Norte. E eu acho que foi uma reconciliação, sabe, com Belém, com o Pará, com o Norte. Até simbolicamente, né, foi proposto pela Duda Salabert que a capital do Brasil fosse transferida para Belém durante a COP. Isso aconteceu, acho que pouca gente ficou sabendo disso, mas eu acho sensacional. Então, durante os 13, 14 dias em que a COP estava acontecendo lá em Belém, tudo que foi despachado de projeto de lei, qualquer coisa que viria escrito Belém, quer dizer, que viria escrito Brasília, veio escrito Belém, né? Então, por 13 dias aí a capital do Brasil foi Belém, né? E eu acho que foi sim a capital do Brasil nesse momento, né? Eu assisti, até para se informar, né, saber o que o inimigo está aprontando ali, eu assisti o Jornal Nacional, né, no início da COP ali e tal, e cara, eles mostrando cenas lindas da cidade de Belém, não só da floresta, mas da cidade também, né, porque as pessoas nem imaginam que tem lá uma cidade de milhões de habitantes, né, que é uma metrópole, com trânsito, né, como qualquer capital, né, com hotéis grandes, pode não ter tantos hotéis quanto Brasília ou São Paulo. Depois a gente fala do papinho do alemão, aquele lá, né? Nossa, então, né, mas eu acho que esse papinho do alemão, ele ressoa no Brasil também, né, isso que é pior, né, cara, tem muita gente aqui no Brasil
que concorda mesmo sem nem conhecer, né, e nem quer conhecer, ou, né, imagina só que Belém é um porto para onde eu vou entrar na floresta, né, e desconsidera uma cidade que é riquíssima culturalmente, cara, uma das culturas mais incríveis que eu já pude conhecer. Fiquei encantado, né, Comitê que abriu já tinha ido para lá, e ter voltado para lá agora foi maravilhoso, pessoas maravilhosas, com uma cultura que casa muito com a proposta brasileira até para a COP, que era de mutirão, né, que esse conceito de mutirão ele foi explicado, né, do Tupi-Guarani, ganhou o mundo e foi traduzido e explicado com 1000 exemplos para os gringos entenderem isso que é tão parte da nossa cultura. E do que eu pude conhecer da cultura de Belém e do Pará, cara, ali o mutirão é a vida das pessoas, entendeu? Se ajudam muito, são muito queridas, é uma cultura muito aberta, uma cultura muito rica, assim, e muitas manifestações culturais maravilhosas, né? Tanto na área da música, da dança, das comidas, né? Muito diferente de tudo que eu conheci aqui no Sul, e tudo muito bom. Nossa, tô viciado em tacacá, sabe? Até eu que sou vegetariano, que muitas vezes tenho um pouco de barreiras para poder conhecer uma culinária autêntica de outras regiões, cara, me esbaldei. Tinha versões vegetarianas de toda a culinária do Pará, maravilhosas, versões que, pelo que os meus colegas paraenses me disseram, não deixa nada a desejar, e que assim, sabe, pude vivenciar muito pouco até, porque a gente passava o dia trabalhando lá dentro da COP, mas toda a interação que eu tive com o povo de Belém foi incrível, foi maravilhosa. O fato de que os olhos do Brasil e do mundo se voltaram para Belém e para a Amazônia, eu acho que foi muito rico, sabe, foi algo que foi transformador e que acho que tem um potencial de uma revolução cultural, assim, sabe. Então, estou fazendo até questão de dedicar um tempo para isso aqui nessa nossa conversa, porque eu acho que é algo que merece ser louvado. E eu acho que se você está se sentindo desanimado, se você não vê sentido na vida, se você acha que o colapso climático tá vencendo e que a gente não tem mais o que fazer e que acabou para nós e que o individualismo neoliberal colonizou todo mundo e não tem saída, cara, reserve uma semaninha da sua vida, vá para Belém, faça umas boas festas, conheça o povo de Belém, que eu tenho certeza que seu coraçãozinho vai ser tocado e você vai voltar muito inspirado de lá. E eu acho que essa inspiração, ela tocou todas as pessoas que estavam lá, talvez não aquele chanceler, porque ele ficou pouco tempo demais e muito numa bolha ali, mas eu tenho certeza que os negociadores alemães que ficaram lá durante as 2 semanas e tiveram a oportunidade de interagir, cara, todas as pessoas que eu conversei, de todas as nacionalidades, de todas as regiões do país, estavam maravilhadas com Belém, com o Pará, com as pessoas, com o clima, com a cultura, assim. Então foi muito impactante e eu tenho certeza que isso está reverberando, né? As pessoas estão voltando para suas casas, para os seus meios de trabalho e estão trazendo um pouquinho disso que elas sentiram e que elas viveram ali, dessa cooperação, sabe? Da gente saber que se a gente ralar e pegar duro, pegar no pesado mesmo, a gente consegue fazer uma coisa incrível, né? Eu realizei esse sonho de ir para a Copa, mas eu ralei muito também, e o povo de Belém e do Pará ralaram muito para fazer acontecer esse evento, se dedicaram muito mesmo, e isso se pagou, cara, num evento maravilhoso, incrível, e que mudou vida, sem dúvida alguma, assim. Então, essa influência cultural da Copa, eu acho que a gente ainda vai sentir por muitos anos, a Copa 30. Poxa, cara, é interessante ouvir falando isso, porque a minha próxima pergunta já ia ser sobre o que tu notava que ficou lá, porque o exemplo, né, se a gente pegar uma ilustração que eu diria que é diferente, mas eu não acho que seja tão distante assim em termos de magnitude e tudo mais, né, e proposta. Se o cara pegar final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui, né, Porto Alegre, e lembrar do primeiro Fórum Social Mundial, claro, algumas outras edições foram arrefecendo, né? De certa maneira, a situação foi mudando um pouco, mas o impacto daquele primeiro fórum, ele é lembrado por todo mundo, ele é comentado por todo mundo, muita coisa se formou a partir dali, né? E aí não era só ficar olhando para aquelas reuniões e protestos que aconteceram em outros lugares na mesma época, tal como Gênova, Seattle. Não, cara, a gente tinha aqui talvez o maior de todos, né? A maior eclosão de todas. E isso deixou muita coisa. E aí a perspectiva que eu ia te colocar era justamente essa, né? O que fica para o Brasil e para Belém, mas parte disso tu já respondeu de uma maneira bastante entusiasmada que me deixa muito contente. Quer dizer, essa história de a gente realmente é bombardeado por notícias e por comentários que eles pendem muito mais para o lado desse canalha alemão aí, né, que falou essa bobagem
ridícula, eu não vou sequer reproduzir aqui, né, um negócio de uma claríssima vertente racista, né, e aí a gente fica pensando, porra, negociação não dá nada, Estados Unidos mandou a merda, não sei quem não foi, não sei quem, chanceler alemão falou isso aqui, o pessoal reclamou do preço do hotel, e realmente, cara, para quem estava olhando pela TV num sentido mainstream, né, para as grandes redes e portais, você fica com uma impressão negativa. E aí a tua manifestação de quem estava lá e de quem viu isso e de quem inclusive vê uma continuidade disso em relação à própria Belém, e não só Belém, mas lá como um centro, ela é bastante diferenciada. E aí a gente começa a separar, né? Quem tá lá e quem não tá, quem tem algum interesse ou não tem, quem é patrocinadinho ou não é, né? Tem esse detalhe, né? Com certeza, cara, com certeza. Não, eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? Seu exemplo do Fórum Social Mundial é perfeito. Eu tive a sorte, a honra e o privilégio de ter participado de algumas edições do Fórum Social Mundial. E em termos de impacto cultural, assim, histórico, político, acho que é equivalente com suas diferenças, porque são processos diferentes, mas ainda assim, com a maneira como o Brasil, o brasileiro e a gente fez isso acontecer, lembra muito, sabe? Teve a Cúpula dos Povos, que mobilizou 1.100 organizações do mundo inteiro, acontecendo em paralelo à COP. Como eu falei, tinha um monte de casas paralelas, né? Da Mídia Ninja, do Greenpeace, sabe? Então, tinha muitas atividades culturais e debates acontecendo ali para todo lado, assim. Então, isso foi muito marcante. Eu acho que teve uma promessa para Belém que não foi entregue, e aí fica aí o puxão de orelha nos governos locais e estadual ali, que prometeram demais, prometeram que ia ter enriquecimento, que ia rolar grana, o que não era bem assim, né? Prometeram demais para a sociedade civil local, os empresários, que alguns cresceram o olho, começaram a cobrar muito caro. Foi um erro, porque no fim, cara, é como a Copa, as Olimpíadas, né? As promessas são muito grandes, mas na prática o que fica de legado estrutural mesmo, as coisas não são entregues no prazo, são feitas piores do que tinham sido prometidas, né? Então houve uma promessa de um parque linear, aí você vai ver eles embelezaram um canal, entendeu? Eles não fizeram um parque linear, porque um parque linear seria você recuperar a margem de um rio e devolvê-lo à população na forma de um parque. O que eles fizeram foi transformar um lugar que era um esgoto a céu aberto num canal onde ainda tem esgoto, ainda é parede de concreto, então não restaurou em nada o sistema original, mas que agora pelo menos tem banquinhos, tem áreas de lazer que aproveitam um pouco daquele espaço de meio de avenida, mas que de forma alguma dá para dizer que nossa, é uma solução para as enchentes, é um parque linear, não é um legado maravilhoso para a população, sabe? Por outro lado, cara, tinha 13 linhas de ônibus elétricos circulando para os participantes da COP, e que agora ficaram para Belém, né? Então, houve uma renovação da frota de ônibus com ar-condicionado elétricos, né? Porque o ônibus lá comum, a maioria não tem ar-condicionado, num lugar onde as temperaturas ao longo do ano todo são em torno de 30 graus, né? Então é muito, muito quente, isso foi um fator, com certeza, durante a COP, né? Eles relevaram até o código de vestimenta, os embaixadores foram obrigados a deixar suas gravatas de lado e entrar num esqueminha mais esporte fino. Cara, é isso, assim, o legado para a cidade em termos urbanos, estruturais, ficou aquém, né? O pessoal do BNDES, lá naquele evento que eu comentei, falou que ainda vai ter um investimento em saneamento básico, porque Belém é uma das capitais com o pior saneamento básico do Brasil, e eles não resolveram isso em 1 ano, 2 antes da COP, mas estão prometendo que vão continuar investindo, então espero que aconteça. Eu vi uma diferença brutal de abril do ano passado para agora na cidade, então teve um investimento na infraestrutura urbana muito forte, mas é um lugar que também é muito abandonado pelo poder público, né? Então é difícil retomar em 2 anos algo que vem de décadas, né? Belém sofreu muito na época que o Edmilson do PSOL era prefeito, porque ele estava em total conflito com o Bolsonaro, que era presidente, então vários repasses federais foram sabotados, né? Então foi uma prefeitura muito turbulenta do Edmilson, acabou perdendo, não conseguiu eleger ninguém na sequência, né? Teve uma mudança de poder ali também na prefeitura. Então tem todo um cenário conturbado que antecede, né? Aquela história do Norte não fazer tanto parte do Brasil faz com que se tenha uma fiscalização menor também, né? De uma mídia nacional. Então é um abandono maior também, né? Então não vai ser em 1 ano que você vai resolver os problemas estruturais que estão lá há 500, né, cara? Mas
Eu acho que teve um legado positivo, sim. Algumas obras vão ficar, esses ônibus vão estar lá. O próprio parque, onde a Copa aconteceu, que era um lugar gigante, onde tinha a Blue Zone e a Green Zone, que eram as áreas principais da Copa, era um antigo aeroporto, onde tinha um hangar, já funcionava ali meio capenga, mas agora é um grande parque gigante, numa área relativamente central da cidade, assim. Então, ficaram uns legados positivos, sem dúvida alguma. Vários casarões restaurados, até para ocupação dessas ONGs e tal. Porque Belém tem uma cidade antiga, linda e gigante, cara. Foi uma cidade muito próspera ali no ciclo da borracha. Então tem casarões antigos maravilhosos que estavam caindo muito aos pedaços. Agora tem alguns menos caindo aos pedaços graças à Copa também, sabe? Então acho que fica um legado positivo. Claro que é muito aquém, né? Talvez para o cara que mora na periferia de Belém é muito marginal essa melhoria, mas eu acho que essa cultural é muito maior, como Porto Alegre se tornou também, né, cara, um centro da esquerda durante um tempo ali, né. Hoje você fala o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né, mas ali no início dos anos 2000 foi uma potência, né, e isso traz um legado para quem está no território também, né, dá uma força, né. Não, traz um legado que os caras estão até hoje trabalhando, né, enfaticamente para desmontar, né, para ver o tamanho da coisa. Então, alguém que pensa assim, nossa, né, Rio Grande do Sul, cara, eu sempre gosto de lembrar, né, e eu não fujo de críticas ao meu estado, nem à minha cidade, nem nada, bem pelo contrário, quem me conhece sabe. Mas, cara, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre Lula ganha, por exemplo, né, Rio Grande do Sul, Lula faz, em várias regiões do estado, faz uma votação maciça, inclusive. Então, assim, para tu ver, os caras estão até agora tentando, e conseguindo, tá, mas para ver como não é fácil, estão tentando demolir, principalmente em relação a Porto Alegre, ao perfil da cidade e tudo mais. Mas, cara, vamos lá, né? Falado sobre o legado e as potencialidades desse legado, vamos para dentro da Copa, vamos para dentro da Blue Zone, cara. Uma hora tu tá lá, naquele lugar, naquele momento, com aquela credencial exclusivíssima. Qual foi o dia ou os dias que o bicho pegou? Aí tu tá lá dizendo assim, cara, eu tô presenciando um negócio pesado aqui, velho. Quem é que... Qual manifestação, em qual momento, ou vários, né, que eu imagino que sejam. Cara, olha, o primeiro dia já foi uma loucura, assim, sabe? Porque eu cheguei uns dias antes, né, porque eu tinha coberto a cúpula de líderes, e pra mim ali já era COP, né, eu já fiquei meio acelerado e num ritmo já de dormir pouco e tal, mas quando começou de fato o primeiro dia ali, a sociedade civil em peso, e muitos indígenas, né, ali dentro da Blue Zone, assim, então, cara, só a entrada, assim, já era muito impactante, assim. Tinha os chips, né, a gente brincava, os policiais da ONU, que falam inglês, né, são de vários países diferentes, e que lá dentro, a partir do momento que você passava com a tua credencial na Blue Zone e entrava nessa Blue Zone, a autoridade é da ONU, então tinha esses policiais da ONU ali, que era meio a tua linha de frente, você já passava por uma linha de policiais de manga curta, azulzinha, distintivo de xerife ali e tal, os gringos, e aí você já sentia que você estava entrando em outro lugar, né, e aí tinha essa área de pavilhões, logo que você entrava na Blue Zone, né, você passava essa área do credenciamento, você entrava nos pavilhões, e aí de cara já me chamou a atenção, eu acho que era o da Indonésia, cara, era muito bonito, assim, cheio de enfeites, umas coisas de madeira, super bem trabalhadas, assim, e era um espaço super bonito, com lugar para palestra, assim, sabe, bem grande, espaçoso, com cadeiras, então cada stand de cada país, ou cada organização, assim, com maneiras de apresentar seu trabalho e com seus painéis rolando, então assim, eu cheguei segunda-feira, né, primeiro dia de COP, dia 10 de novembro, 8h30 da manhã e já estava fervilhando, sabe? Eu já tinha pego minha credencial, mas estava umas filas grandes para pegar as credenciais. Para entrar estava até tranquilo, não teve nenhum problema, mas dava para ver que estava cheio, que estava tumultuado, o ar-condicionado já não funcionando, aquele calorão. Aí já, putz, cara, até esse negócio de esporte fino aí tá ruim, sabe? Eu preferia estar de bermuda e chinelo aqui, porque tá abafado. Os gringos vermelho, né? E aí eu já vi logo o stand do lado desse super bonitão tinha a área da Arábia Saudita, cara. Isso já me chama muita atenção também, porque o da Arábia Saudita, lindão. Uma área, cara, com tudo com vidro fumê, uns painéis de LED gigantes, assim, com informações sobre o que eles estão fazendo lá, o nome das iniciativas verdes da Arábia Saudita e tal. Mas não tinha nenhuma área de reunião pública, não tinha um lugar de palestras. Tinha várias salinhas fechadas, porque os caras só fazem lobby lá, eles não têm apresentação pública, né? Então, de cara, assim, você entra e você já vê essa dinâmica, assim, sabe, rolando. Você já vê uns caras vestidos de shake ali,
sabe, oferecendo um chá, ou sei lá o que eles estão oferecendo ali para os lobistas do petróleo ali, e fazendo umas reuniões nos lugares que você não consegue ver o que está rolando lá dentro, quem que está lá, e, sabe, o pavilhão do Brasil, bonitão, ali próximo, gigante, um monte de redes de TV já filmando e fazendo entradas ao vivo, assim, e ministros passando no corredor, né? Marina Silva passa de um lado, Sônia Guajajara do outro, o governador da Califórnia lá, parece um popstar, um monte de jornalista seguindo o cara lá e tal, né? O Al Gore, né? Sabe? Tipo, todo mundo ali pelos corredores, como se não fosse nada, indígenas, de cocar, de todos os povos do mundo, sabe? Uns caras de saia, que você não sabe de onde que é, e você fica, muita gente da África, cara, nossa, gente do mundo inteiro, assim, um caldeirão cultural gigante, assim, sabe? Então, só de chegar e ver essa cena, assim, já é, nossa, arrebatador, né? Mas coisa... Essa área de negociações, ela tá ligada só a esse lobby, né, que... Claro, o verdadeiro lobby vai acontecer em muitos momentos, né, fora, dentro, no hotel, no helicóptero, né, via telefone. Agora, essa área específica aí era uma área para isso, para fazer bonito. É tipo aqueles stands de feira, assim, né? Olha aqui, ó, o meu país é um grande exportador de alfafa. Aqui tá um pedaço de alfafa, né? Porra, né? Esse negócio de feira, então, é que eu imaginava que ali na Blue Zone, né, ia haver algumas rodadas, algumas coisas mais públicas, assim, no caso. Claro, não sou ingênuo de achar que vai ter um stand para todo mundo sentar e assistir uma negociação, né, quente, né, eu duvido, né. Agora, eu realmente achava que aconteciam mais coisas ali. Não, né? acontece, é que é uma área gigantesca, cara. Você entra, tem essa área dos pavilhões, né, dos países e das organizações. Mas depois disso tem um corredorzão de quilômetros, e nesse corredor tem várias salas de reuniões e salas de conferências de imprensa, onde algumas delas estão acontecendo que nem a minha credencial eu podia entrar, que eram só os negociadores, outras áreas onde eu podia entrar e outros não podiam, então tinha vários níveis de acesso lá dentro também. Essa área dos pavilhões era a área mais pública que tinha ali dentro, né, mas e aí é ali que quando a gente ouve falar dos números da COP, né, lá tinha 42 mil participantes, eram 42 mil credenciados lá dentro da Blue Zone. Então é uma área gigante, entendeu? São 42 mil pessoas. É uma feira tipo do Sebrae mesmo, com estandes, onde cada país mostra o seu negócio. Tem gente que vai lá para cumprir agendas, que nem participa de negociação nenhuma, que vai dando palestra de stand em stand, sabe? Então, assim, tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ali, isso só falando de Blue Zone, sendo que tem 1 milhão de outros espaços, né? Mas só para esclarecer, tu acha que realmente, ou acha não, né? Talvez tu saiba nos dizer, né? Com certeza. Esses caras, algum deles, alguém, porque assim, eu acho que a maioria não, tá? Aí eu que acho, Gabriel Divan. Mas alguém vai lá de peito aberto, como quem diz assim, lá está rolando negociações, lá eu vou me sentar e lá eu vou ver se eu faço a minha cabeça, eu vou ver se eu mudo de opinião quanto a alguma coisa. Aquela área lá é para esse tipo de coisa, como quem diz assim, me liga que eu te ligo e tal, ou alguém vai lá, tipo assim, ó, vou lá ouvir antes de falar e vou lá, quem sabe, voltar com uma outra proposta ou com uma outra ideia. Tal. Acontece isso ou lá é só para marcar onde é que eles vão jantar e onde é que eles vão negociar de verdade? Não, acontece, cara, acontece. Durante o dia acontece muita coisa, inclusive da sociedade civil, entendeu? Muita presença da sociedade civil ali também. Então você vai ver debates onde você vai ver conflito, divisões, onde a sociedade civil vai estar questionando, seja na plateia, seja participando dos painéis. Então tem um confronto grande de ideias, tem uma apresentação muito grande de resultados, né? Então quando eu estava fazendo lá a cobertura para o Diário do Centro do Mundo, as lives ainda estão online, até se a galera quiser ver, às vezes eu pegava uma pessoa aleatória, vem cá, o que você está fazendo aqui e tal, e aí o cara falava, não, pô, eu tenho uma empresa que faz polpas das frutas da Amazônia, eu tô aqui atrás de financiador, sabe? Então, tipo... É o Shark Tank, né? Isso, então assim, tem muito assim, soluções que já estão sendo postas em prática em pequena escala, tentando se provar escaláveis para tentar captar recurso para se multiplicar, seja com e-comercial ou não. Né? Então os países também fazem isso, né? Olha aqui o que o Brasil já está fazendo, olha só. Então nessa área do Brasil, por exemplo, teve um anúncio lá das 10 terras que foram demarcadas indígenas, né? Só que só foram demarcadas depois que teve protesto dos indígenas. Então, né, mas ainda assim, entendeu? O Brasil usou da sua área ali, que é mais ou menos pública, onde essas 42 mil participantes circulavam,
para apresentar alguns dos seus resultados, né? Então tem isso, tem áreas das negociações mesmo, né? Inclusive, os caras do Diáriozinho do Mundo falaram assim, pô, entrevista lá um lobista do petróleo. Eu fui lá na Arábia Saudita, eu tentei falar com muita gente, mas ninguém quer falar, né? Ninguém falou, oi, eu sou um lobista do petróleo, eu quero falar com você, né? Diário do Centro do Mundo, ainda por cima, né? Talvez se fosse a Globo até falaria, claro, né? Vamos lá. É muito louco isso aí, cara. A Arábia na COP, o máximo de boa vontade, um standzão, não sei o quê. Oferecendo chá de graça pra todo mundo lá que passava cara, lá. E sei lá, o projeto dos caras é petróleo, 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 ou aquelas coisas malucas, né? Tu viu aquela que eles queriam fazer uma cidade que cortava o deserto ao meio? E ela ia ser espelhada pra não ter impacto visual. Então imagina, cara, o cara tá voando no deserto e dá no muro assim, cara. Que coisa louca, cara. Que coisa louca. Mas então, essa é a Blue Zone, mas o que a gente vai lá pra ver de conteúdo, pra assistir e tudo mais, vai estar na Green, então. Na Blue também, na Blue acontece essas coisas também, só que a Green, ela no caso do Brasil, foi a primeira vez que nem credencial tinha, né? Nas COPs anteriores, a Green Zone é uma área mais aberta para a sociedade civil, onde é mais fácil se credenciar e tal, muita mais gente consegue se credenciar, mas o Brasil sempre inovando, já fez a área mais aberta de todas, né? Então, teve 513 mil acessos únicos, né? 513 mil pessoas foram entre Blue e Green Zone, 500 mil de pessoas, então foi disparado aqui, a maior participação da sociedade civil teve, né? Somando as duas. É uma área onde aí você já vai ter a Caixa, vai ter mais presença ainda de órgãos brasileiros para mostrar o que essas entidades, esses órgãos, essas empresas brasileiras estão fazendo também, né? Então teve uma presença brasileira mais forte, sem dúvida alguma, mas também da sociedade civil e dos outros países para apresentar seus resultados, né? A Green Zone também é uma área oficial, que tem uma curadoria, né? Onde os espaços também têm lá suas programações e tal. É um pouco restrito ainda. Então, além da Green Zone, em Belém criaram a Free Zone, que acontecia no parque, longe de lá, num outro parque. Aí realmente era totalmente aberto. Tinha uma geodésica, onde tinha mostra de cinema socioambiental, tinha palestras, tinha reuniões dos indígenas. Então, tinha a área da Cúpula dos Povos, que aconteceu na Universidade Federal do Pará. Tinha a aldeia COP30, que era dos indígenas, né? Teve a maior concentração de a participação de indígenas na COP. Em Belém tinha mais de 5.500 indígenas. Desses, 900 foram credenciados para a Blue Zone, que foi o recorde absoluto de todas as COP também de participação indígena. Então, daquelas 42 mil participantes, 900 eram indígenas, 1.600 eram do lobby do petróleo, né? Então você vê que ainda era, né, era a segunda maior delegação, só perdia para o Brasil, a do petróleo. Né? A do Brasil tinha 3.000 e tantas, em segundo lugar vinha do petróleo com 1.600, mas a dos indígenas com 900 estava bem representativa também, a maior representação indígena. Isso gerou conquistas em várias frentes também, né? Tinha sindicalistas do mundo inteiro lá também que tiveram uma conquista muito grande também nos acordos, eram cerca de 100 sindicalistas só, então aí você vai vendo, né? Aí quilombolas brasileiros tinham só 5 credenciados, mas ainda assim saiu pela primeira vez em 30 COP, saiu um texto falando sobre a importância de se proteger os afrodescendentes, de como esse recorte de etnia também tem um impacto nas mudanças climáticas, né? Então esses recortes para além da classe, né? Tem vários tipos de recortes. A mulher, a indígena, o negro sofrem mais impacto das mudanças climáticas. Isso aparece pela primeira vez no texto, né? E eu acho que, cara, mais do que isso até, dessas inovações brasileiras, de todos esses espaços, dessa possibilidade de participação, que o brasileiro é bom nisso, e o governo Lula sempre foi assim, né, de dar esse espaço, claro, acomodando, né, acomodando os interesses de todo mundo, mas dando espaço para a sociedade civil participar. E a sociedade civil, sem ser convidada também, botando para fuder e chegando junto e protestando e invadindo a entrada da COP e fechando a entrada da COP e tendo conquistas importantes nisso também. Mas assim, foi um movimento forte, sabe, de participação popular mesmo, e foi, sabe, e o que você falou, que durante muitos anos foi em petroestados, né, teve essa que ia ser no Chile, mudou para a Espanha, isso já dificulta a participação da sociedade civil, né, que é quem tem menos grana, então, com certeza a da Espanha já foi esvaziada, aí a seguinte foi de Glasgow, que é norte global, é caro pra caramba, então também não é lá super acessível para quem vem do sul global. Aí as 3 seguintes foram em petroestados, né, Sharm el Sheikh no Egito,
a do Azerbaijão, né? Baku, enfim, a 27, 28 e 29, Emirados Árabes Unidos, a 29, né? Então, foi 3 petroestados ditatoriais, então não teve nem protesto na rua, e essa agora onde a sociedade civil veio com tudo, sabe? E a gente teve a maior marcha dos povos que já teve em COPs também, com participação de 70 mil pessoas, sabe? Com muitos indígenas ali também nessas marchas, com muitas pautas, sabe? Contra o ferrogrão, contra várias obras de impacto que estão devastando o Brasil aí, mas também com várias pautas propositivas em relação às negociações da COP. Então, sabe, convergência de movimentos globais ali, muito gringo também na marcha, de vários lugares, inclusive do norte global, mas, claro, aquele sul global no norte global, né? Aqueles movimentos de base. Então, assim, foi muito bonito, cara. Assim, me lembrou também as marchas lá do Fórum Social Mundial, sabe? Mas grande, cara, maior até, assim, 70 mil pessoas, uma coisa. Eu fiquei para registrar, assim, do começo ao fim. Até postei lá no meu Instagram, depois eu comprimi em 5 minutos, mas eu fiquei quase 40 minutos filmando a marcha no contra, né? A marcha vindo e eu indo. E, cara, demorei 40 minutos para percorrer tudo. Era muita gente. Acho que 70 mil talvez até foi conservador. Era muita gente mesmo. E essa galera se fazendo ouvir de um jeito ou de outro, né? Sejam os que conseguiam entrar lá na Blue Zone, ou as que iam para a Green Zone para participar dos debates e tal. Mas teve muita troca, inclusive de táticas entre os movimentos, né? Gringos, cara, ativistas vindo para cá também. Aquele Paul Watson, né? Que é procurado pela Interpol porque ele parou os barcos baleeiros japonês. O cara que era tão radical que teve que sair do Greenpeace. Fundou o Sea Shepherd, né, que é mais radical ainda que o Greenpeace. Então, você via assim, tinha vários movimentos diferentes, movimentos de base, movimentos mais elitistas também, mas todos ali, sabe, do norte, do sul, trocando e fazendo coisas juntos e aprendendo uns com os outros. Então, foi muito potente, sabe, isso aí, cara. Olha, a gente faz um tempinho já no Vira Casacas aqui, nós temos usado o Instagram. Eu não sou usuário do Instagram. O Felipe é um usuário, né, bastante comedido, né, do Instagram, mas a gente criou, né, faz um tempo a conta do Vira Casacas para divulgar promoções, cortes, né, para fazer mais propaganda. Então tem essa coisa, a gente até começou a registrar algumas das entrevistas em vídeo, que é o nosso principal, né, produto é o áudio, para poder cortar alguma coisinha e tudo mais. Então eu vou anunciar ao vivo aqui que o corte vem agora, tá? Eu já tô lançando uma bola aí, ó, o corte vai vir agora, porque eu vou te perguntar uma coisa, Gabriel. A gente está vendo um STF que, de uma maneira bastante questionável e bastante esquisita, está trabalhando para desconfigurar uma decisão que eles mesmos tomaram, que até agora eu não entendi. Se a ideia era largar tudo na mão do agro, do dinheiro do agro, e se a ideia era fazer valer a ridícula tese do marco temporal para a demarcação de terra indígena, então eles que decidissem isso na DPF respectiva, porque eles decidiram contra isso daí, e aí no minuto seguinte a essa decisão, seguiu-se trabalhando e seguiu-se, né, de uma maneira a basicamente voltar atrás, né? Então, você fica forçando reuniões, você fica forçando engajamentos e forçando tentativas de acordo que são basicamente o seguinte: olha, vocês ganharam, tá? Mas agora nós vamos trabalhar como se vocês tivessem perdido, nós vamos dar voz para os derrotados, nós vamos dar voz para a tese derrotada e nós vamos agir como se a tese derrotada fosse a vitoriosa, que foi inclusive nós mesmos que decidimos isso, né? É uma coisa que está me deixando bastante indignado, né? Bastante indignado, se o meu querido amigo e colega, doutor em Direito, né, Vinícius Zambiase, está escutando isso aí, né? Ele defendeu semana passada uma tese, né, muito bacana que envolvia isso aí, e eu toquei nesse assunto, né? Eu fui banca dele, já mando um abraço incidental aqui. E aí eu queria te perguntar justamente isso. No Brasil, a gente é muito traumatizado recentemente com essa coisa de protestos desde a esquerda e desde a sociedade civil, porque todo mundo acha que protesto da esquerda vai sempre ser capturado, vai sempre dar uma sangria desatada, vai sempre causar um resultado pior. E a gente viu na COP, né, um protesto muito forte, principalmente de população indígena. A gente viu uma coisa que não acontece em outras COPs, justamente porque aqui temos esse perfil e temos isso, né?
Como é que tu avalia, né? Alguém que avalia positivamente o encontro, alguém que viu esperança lá, alguém que viu coisas boas acontecendo, para além das manchetes urubuzísticas, né? Que nos falavam o dia inteiro que o troço foi por água abaixo, que não deu nada, que foi uma grande tolice, né? Você tem uma visão, Gabriel, que é positiva, mas a gente precisa falar disso também. Teve gente que estava sendo relegada, teve gente que foi lá expor justamente um certo caráter de farsa, que não a COP de Belém, mas todas essas COPs e todos esses lugares que tem esses grandes players do petróleo e tudo mais possuem. Como é que tu avalia isso daí? Porque teve um dia específico que eu vi nas tuas redes, inclusive. Olha, tá rolando aqui, ó, o tumulto tá formado, né? O caldo entornou e a galera foi pra cima e olha, foi muito interessante isso daí, né? Foi muito interessante, cara, e foi assim, foi incrível de testemunhar, né? O primeiro protesto mais forte que teve, assim, foi um grupo de indígenas do Baixo Tapajós, junto com o pessoal do Juntos, que é uma corrente ecossocialista do PSOL, que eu não conheço muito bem, mas eu vi, né, o pessoal se manifestando lá. Eles estavam numa marcha pela saúde, que tinha até a Fiocruz, estava super, uma marchinha bem bonitinha rolando lá, e a marcha passava relativamente perto da área do perímetro de segurança da Blue Zone. Isso foi logo na primeira semana, segundo dia, se não me engano, acho que era o primeiro, segundo dia. Essa galera do Juntos com os indígenas do Baixo Tapajós se desgarraram da marcha principal, foram derrubando as grades de proteção dos perímetros de segurança, que fica tipo estádio de futebol, sabe? Você tem já muito antes de você chegar na área, você já tem umas barreiras, e no caso ali você tinha exército, você tinha polícia federal, você tinha várias camadas, você tinha a polícia de Belém mesmo, né, a polícia estadual, né, fazendo o perímetro mais externo. Então, à medida que você ia chegando mais perto, tinha várias camadas, e os caras saíram correndo desvairados por todas as barreiras e conseguiram entrar na área do credenciamento da Blue Zone, e ali foram paradas justo por aqueles chips, pelos seguranças da ONU, né, e que fizeram uma repressão não escalada do protesto. Pela primeira vez na minha vida eu vi isso acontecer, de ser uma repressão proporcional. Né? Não teve gás de bomba de efeito moral, não teve spray de pimenta, não teve gás lacrimogênio, não teve cacetete, não teve bala de borracha. Cara, eles fizeram um cordão, deram os braços uns aos outros e foram empurrando a galera com a força do corpo mesmo, e vieram outros seguranças e pessoal, bombeiros, e quem ia chegando e empurrando para, sabe, dar mais sustentação, e com a própria força dos corpos foram empurrando para fora aquela massa de pessoas. Então foi uma das repressões mais... Eu aqui como anarquista fico até me sentindo mal de ter que passar pano pra polícia, né? Porque all cops are bastards. Mas, cara, aí você vê que quando eles querem, eles conseguem desescalar uma situação tensa. E foi assim, dispersou, entendeu? Conseguiram botar a galera pra fora e teve um impacto quase nulo, assim, no fim das contas. Quebraram umas portas, sabe? A única parte de vandalismo, vamos dizer assim, sabe? Que o pessoal adora dar uma ênfase no vandalismo, foi quebrar algumas portas ali e tal. Fizeram umas barricadas depois, não deixaram os jornalistas passar e ficaram ali controlando um pouco a situação. Então teve essa invasão, e aí uns dias depois teve uma outra movimento que foi mais pacífico, vamos dizer assim, né? Do jeito que a mídia gosta de dizer, mas foi um movimento daí de mulheres. Esse aí tinha muito mais homens, esse primeiro protesto, que foi mais agressivo. Esse segundo protesto fecharam a entrada da Blue Zone, mas não invadiram, não tentaram forçar a entrada, e era principalmente mulheres com bebês, né, mundurucus, indígenas. E essa imagem aí ganhou o mundo, porque o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, saiu para negociar, né? E aí ele, não sei exatamente como que aconteceu, mas ele acabou com um bebê munduruku no colo. E ele é um cara alto pra caramba, os munduruku, né, um pouco, não tem uma estatura tão alta assim, ele já se destaca normalmente ali. Daquela cena daquele cara branco, altão, segurando aquele bebezinho, um olhando no olho do outro, assim, né, um senhor de idade, todo grisalho, aquele bebezinho ali. Foi uma cena impactante, né, cara? Foi muito forte, sim, ganhou o mundo. E no fim, esses protestos indígenas, né, indiretamente acabaram resultando no anúncio de 10 demarcações de terras indígenas durante a COP, né? Poucos dias depois, né, ali no próprio pavilhão brasileiro, dentro da Blue Zone, foi anunciado a demarcação de 10 terras, né? Já tem uns babacas lá no sul da Bahia também querendo anular essa decisão, né, tanto ali em Olivença, nos Tupinambá de Olivença, quanto nos Pataxó, no extremo sul também,
já estão tentando anular essa homologação dessas 10 terras indígenas, que inclui essas 2 do sul da Bahia. Já está tendo esse rebote jurídico, igual você estava comentando aí, do STF também já está acontecendo, mas no fim eles foram muito protagonistas nisso, né, cara, os indígenas. E não deixaram que aquela imagem virasse só um Indian wash, né? Sabe, a presidência brasileira mostrando, olha como nós somos diplomatas geniais, que nós conseguimos aqui segurar o bebezinho no colo e acalmar a situação e abrir de novo a área para as negociações. Mas não só isso, mas de fato deu um resultado concreto para os povos indígenas, não só esse no Brasil, das demarcações, mas teve decisões, 3 decisões diferentes da COP30 trouxeram os povos indígenas mencionados, né? Isso é inédito no processo, né? E acho que é legal a gente falar também que a COP30, as COPs, né? Elas nascem do Brasil, né? Na Eco 92, que não foi uma COP, mas ela antecede a COP 1. Né, o processo das COPs ele é inaugurado com a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, que eu era criança na época e foi um impacto gigantesco no Brasil, na cultura, só se falava nisso. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro naquela época também. Então eu acho que tem um grande simbolismo em esse processo voltar ao Brasil e agora na Amazônia, e de novo a capital do Brasil ir para lá, e a gente conseguir, depois de 30 COPs, finalmente aparecer no texto que os povos indígenas são importantes para as mudanças climáticas, né, para o combate às mudanças climáticas, né, eu acho que foi um ganho absurdo, e isso tem tudo a ver com ter acontecido na Amazônia, ter acontecido no Brasil, ter tido essa delegação de 900 indígenas, mas também ter tido esse movimento fora com protestos indígenas, né, cara? Eu acho que os protestos dão resultado sim, e se você vê o pronunciamento do embaixador André Corrêa do Lago e da Ana Toni, que era também a parte da presidência da COP, né, que dialogava mais com a sociedade civil, e a Marina Silva, que estava ali durante todos os dias também, muito abertos ao diálogo, falando que se isso tudo estava acontecendo é porque o Brasil é um país democrático, onde podem acontecer protestos, sabe? Então valorizando a importância de se protestar. É aquela coisa que dá vontade até de estampar para alguns petistas, né? Alguns governistas, nem sei se deveria dizer petista, mas sabe aquele pessoal mais alucinado que acha que se você sair na rua, você está derrubando o governo Lula, sabe? E ali a gente viu como que um governo que está tentando empurrar umas pautas que não são fáceis e que estão sendo obrigado a negociar com partes com as quais ele não necessariamente concorda e tentando chegar a um consenso, quando tem uma sociedade civil forte ali empurrando, a gente consegue conquistas grandes como essa, sabe? Teve um outro mecanismo que também foi aprovado, que não tem nada a ver com os indígenas, mas tem a ver com a sociedade civil, que é um processo de uma década de advocacy da sociedade civil global, de movimentos sindicalistas internacionais, inclusive da CUT, que é o BAM, que é o Belém Action Mechanism, o mecanismo de ação de Belém, que tem o objetivo de não deixar ninguém para trás na transição, que é focado justo nos trabalhadores, porque se a gente for olhar no planeta, a gente tem hoje 400 milhões de pessoas que dependem direta ou indiretamente da indústria de combustíveis fósseis, trabalhadores. E esses trabalhadores não podem ser abandonados, são pessoas que trabalharam toda a sua vida na cadeia produtiva dos combustíveis fósseis de uma maneira ou de outra, e que vão precisar ter um lugar na sociedade, um lugar produtivo, né? Então tem um compromisso hoje para que ninguém fique para trás, sabe? É um mecanismo que foi criado pela sociedade civil para não deixar ninguém ficar para trás, onde vai ter financiamento para capacitação técnica, para formação e para bolsas também, para que os trabalhadores não fiquem para trás também. Então, assim, a gente vê que um lugar que tem uma tradição de protestos e que permitiu que esses protestos aconteçam, né, permitiu, né, não fez mais que obrigação, né, mas ainda assim permitiu, porque não foi ditatorial, não foi babaca, então deixou que acontecesse, né, permitiu e soube integrar isso até na pressão para negociação, e isso gerou resultados. Não conseguimos colocar o combustíveis fósseis, não conseguimos, porque o lobby do petróleo está lá, é um processo consensuado, né, o que acontece dentro da Blue Zone, o que se decide lá tem que ser aprovado pelos 195 países, inclusive aqueles petroestados ditatoriais, onde a COP aconteceu nos últimos 3 anos, inclusive a Arábia Saudita, inclusive a Rússia, né, inclusive a China. Então eles ainda não estão preparados para dizer vamos criar um caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Calma aí já fica perigoso demais. Combater mudanças climáticas, beleza, mas espera aí, o fim dos combustíveis fósseis, aí vocês já estão ameaçando a minha economia diretamente. Então eles nunca vão deixar isso passar. Mas aí os negociadores hábeis que são, eles metem ali um parágrafo onde eles falam, a gente vai honrar as decisões lá de Dubai, porque eu não sei como em Dubai conseguiram na última hora lá na reta final meter uma transição para o fim dos combustíveis fósseis.
Então toda vez que a gente quiser falar em fim dos combustíveis fósseis, a gente fala, a gente já concordou lá em Dubai, lembra? Lembra o que a gente falou em Dubai? Então, sabe, você sabe do que eu estou falando? É aquilo lá, né? Então, a diplomacia internacional dá o seu jeitinho ali para trazer a questão, mesmo que não possa meter ali explicitamente no texto o fim dos combustíveis fósseis, né? Então, claro que a negociação vai ser frustrante, né? O resultado, por consenso de 195 países, até ajuda os Estados Unidos não estar lá sabotando ainda mais, mas está sabotando de fora, né? Mas ainda assim, cara, a gente não vai conseguir. A diplomacia avança, ela não avança no ritmo que a gente precisa. E aí, mais importante do que nunca, tá nós lá da sociedade civil, da mídia, cobrando, denunciando o lobby do petróleo e denunciando que as negociações não estão indo como poderiam ir, porque esses caras estão empatando, dando nome aos bois, né? Arábia Saudita com o grupo árabe, com a China, com a Índia e com a Rússia, que bloquearam qualquer menção a combustíveis fósseis. Isso precisa ser dito, mas ao mesmo tempo não é dizer, porra, a presidência brasileira foi um fracasso, não conseguiu nada, parará. Não, cara, olha aí, né? A nossa tradição de protesto nos trouxe várias coisas positivas e fortaleceu a sociedade civil, e eu acho que a gente ainda vai ver os efeitos disso reverberando a médio prazo aí, sabe? Muitas alianças foram forjadas ali que a gente ainda vai ver os desdobramentos disso, não só no processo de COPs, mas de organização da sociedade civil, de coisas acontecendo, de táticas, de lutas, de conquistas que a gente ainda vai ver se espalhando por aí. Igual os países faziam lá a demonstração deles, a sociedade civil também estava lá mostrando o que sabe, e o que quer, e o que precisa, sabe? Ah, legal, cara, legal. É sobre isso justamente que eu queria te ouvir, né? E tu respondeu mais do que eu gostaria aqui. É sobre a importância da gente ter também isso, porque assim, eu sou um cara, né? Eu gosto muito de consensos, eu gosto muito de... Né, gosto não, né? Talvez, né? Ninguém tem que gostar disso, mas eu advogo a ideia de realpolitik nessas relações, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, mas assim, ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que é necessário ter um pessoal que empurra o limite para lá, né? Porque, vamos lá, o outro lado não tem pudor nenhum de ter, né? E a gente fica até hoje sempre pensando se ter alguém que força um pouco o limite, se aqui é bom ou ruim, estoura a corda ou não estoura. Cara, uma forçação de limite como essa, uma questão de uma tropa de choque desse lado, ela pode conseguir coisas também, né? E essa questão das demarcações aí, foi até por isso que eu mencionei o que está acontecendo nessas patéticas rodadas de negociações do STF, no caso do marco temporal. É justamente por isso, né? A gente simplesmente festejou uma decisão do Supremo onde o próprio Supremo parece estar em desacordo com ele mesmo, né? Enfim. Mas sobre essa questão de sociedade civil, acho que está mais do que satisfeita aí, eventualmente, a minha dúvida e a dúvida dos ouvintes do Vira Casacas. Agora, para a gente já encaminhando a nossa reta final, vamos ter que falar de algumas coisas desagradáveis, né? Gabriel, o que tu acha que a grande imprensa não mentiu? Onde é que a COP decepcionou? Onde é que a gente olha para aquilo e pensa assim, puxa vida, mais um jogo de cena? Eu acho que nessa questão do combate ao lobby do petróleo, sabe, cara? Não é possível, assim, tudo bem. Uma coisa é o consenso entre 195 países. Outra coisa é você permitir que 1.600 representantes do lobby do petróleo estejam andando lá livremente, sabe? Entrando em lugares que nem eu podia entrar, ou que, sabe? Então, assim, eu acho que falhou muito. Só para te colocar mais uma lenha aí, aquela questão da Marina, aquela homenagem que foi feita a ela, uma coisa meio melancólica, assim, né? Eu achei um ar meio tristonho, assim, dela, né? E, claro, a mídia explora isso como quem diz, tá aí a Marina que não conseguiu fazer nada do que queria e tudo mais. Eles exageram na dose, sempre. Mas me pareceu, assim, aquele aplauso, ela me pareceu uma coisa bastante, assim... Né, de fim de festa, né, uma coisa, não sei se te pareceu isso. Cara, é que assim, o lance da COP, que acho que aí se difere muito do Fórum Social Mundial, ou de grandes eventos como Olimpíadas e Copa, que a gente tinha mencionado ali, é que existe uma finalidade diplomática muito específica, né, para além de tudo que está acontecendo ali em paralelo, da pressão da sociedade civil e tal, existe um objetivo ali com uma agenda, com uma negociação que já vem há 30 edições avançando, né, então existe um objetivo, né? E esse objetivo ficou um pouco aquém, foi bastante frustrante, mas por outro lado saiu, sabe, cara? E aí eu fico nessa sensação assim mista, sabe? Porque eu acho que
no fim das contas, cara, assim, ao longo da COP foi uma montanha-russa de emoções, sabe? Nos primeiros dias, cara, quando o Lula começou a falar em transição pelo fim dos combustíveis, mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, e aí a Marina encampou aquilo lá dentro, e a gente começou a ver que teve uma resposta positiva dos países, e aquela iniciativa foi crescendo, era uma iniciativa que antes do Brasil tocar no assunto nem estava na agenda, sabe? E aí de repente veio que estava entrando na agenda de negociação, e que a gente sabia que informalmente tinham 29 países só que apoiavam isso antes da COP começar, por um processo da sociedade civil que já vinha de décadas e que nunca tinha entrado na agenda oficial. E a gente sai de lá com 82 países defendendo, você fica, cara, foi um ganho muito grande. Saiu de quase nada para a gente ter agora um processo onde 82 países, onde a presidência da COP, que ainda é brasileira até o ano que vem, se compromete a levar a cabo esse processo todo. Então, assim, é meio misto, sabe? E ao mesmo tempo, assim, num primeiro momento parecia que ia rolar, então teve uma euforia muito grande, mas depois do incêndio, na quinta-feira à noite, cara, as negociações também estavam naquele momento da quinta-feira, logo antes do incêndio, pegando fogo. A gente já achou que já não ia entrar mais nada, assim, né? Então, assim, saiu de um momento dos primeiros dias de um otimismo absurdo para um pessimismo de, nossa, não vai dar nada certo. O Lula voltou para Belém para tentar dar uma pressionada, ficou até uma dúvida se ele ajudou mais ou atrapalhou, mas enfim, ele foi e causou, como sempre causa, né? Que é o Lula. Teve reuniões bilaterais com milhões de países lá durante um dia inteiro, não conseguiu desenrolar a questão do mapa dos combustíveis fósseis como um consenso, mas ainda assim teve um ganho gigante. E aí, se você sair de que quinta-noite a COP estava fechada, pegou fogo, já tinha gente falando que talvez ela ia ser suspensa por tempo indefinido, ia sair sem acordo nenhum. E aí, menos de 48 horas depois, cara, a gente sair com 29 acordos, sabe? Foi uma coisa de louco, assim, foi um milagre que a diplomacia brasileira conseguiu. Então, assim, foi frustrante pra caramba, sem dúvida alguma. Poderia ter saído muito mais coisa, mas ao mesmo tempo, nesse ambiente de multilateralismo que a gente tem hoje, e daí eu acho que a mídia erra muito, entendeu? Eu acho que ela acerta em apontar, em falar do lobby do petróleo, só que eles não querem ficar falando do lobby do petróleo, eles querem falar da derrota do governo, porque isso aí traz para a agenda deles de derrubar o governo Lula e dar força para uma direita limpinha e cheirosa aí que não existe, né? Que eles tentam criar o espaço, mas nenhum cara de direita é limpinho o suficiente para ocupar esse vácuo aí, né? Mas, sabe, para além dessa agenda, cara, a verdade é que a presidência brasileira fez um milagre ali, porque depois daquele incêndio, depois de tudo que tá rolando, você ainda chegar com 29 textos, com 29 acordos e botar para frente a agenda, cara, e assim, botar para frente o texto do mutirão, que eram 4 assuntos que não estavam na agenda e que eles enfiaram no primeiro dia, sabe, e conseguir que esses 4 pontos avancem. Então, assim, a negociação avançou muito mais aqui do que em muitos anos, sabe? Então, se você olhar para o processo, de onde a COP nasceu, para onde ela está indo, o que evoluiu nos últimos anos, essa COP aqui foi absurda. Só que aí, se você olha para em termos de acordos, não avançou tanto. Mas por quê? Porque não tem mais o que ser acordado, você também sabe. A gente já sabe, o acordo foi feito lá 10 anos atrás, mantém 1,5 graus. O problema é que isso não está acontecendo. Então o Brasil foi lá e olhou para esse problema, né? A presidência brasileira. A gente tem que acelerar a implementação. Então eles falaram, essa é a COP da implementação, essa é a COP da aceleração, né? Então se criou um mecanismo de aceleração da implementação. É da adaptação também, porque não dá mais só para a gente achar que a gente vai impedir que as mudanças climáticas aconteçam. Elas já estão sobre nós, né? A gente já está sofrendo, o Rio Grande do Sul já sofreu muito no ano passado, todo mês tem alguma coisa acontecendo em algum lugar do mundo de impacto climático, então precisava também ser a COP da agenda de adaptação, que é adaptar as cidades e os locais para essas catástrofes climáticas, né, para um regime de chuvas que não existia antes, para secas e estiagens muito maiores do que jamais existiram. A gente precisa preparar as nossas cidades para isso, e essa agenda avançou pra caramba, né? Então não conseguiram botar lá para o fim dos combustíveis fósseis, não conseguiram, mas isso nem estava na agenda, sabe? Então fica até difícil você dizer que isso foi uma derrota da presidência, porque se saiu de nem falar nada para passar 2 semanas falando sobre o fim dos combustíveis fósseis. Então não entrou no acordo final, não entrou, mas a gente já saiu com 82 países se comprometendo em abril do ano que vem, lá na Colômbia, a criar esse mapa do fim dos combustíveis fósseis. E o Brasil, cara, tem uma posição importante nisso, né? Porque o Brasil é produtor de petróleo, mas também é uma potência ambiental. Então ele tem as condições de liderar uma transição, mas ao mesmo tempo também tem muito a perder ao abrir mão do petróleo, né? Então é muito forte quando o presidente do Brasil a nível global
mesmo tendo aberto novas frentes de petróleo na Foz do Amazonas na véspera da COP começar, quando ele vem e fala, vamos apostar no fim dos combustíveis fósseis, cara, isso aí é de uma coragem, assim, e isso abre uma conversa justamente com os produtores de petróleo, que são os caras que têm que concordar com isso, porque eles vão ter que pagar a conta dessa transição, né? Então não dá para os países que só se ferram falarem, vamos sem eles. Por isso que é um consenso, porque foi o jeito que deu. Né, quando era um mecanismo impositivo lá do protocolo de Kyoto, os Estados Unidos nunca entrou e o protocolo nunca existiu. Então aquele mecanismo impositivo não deu certo. Então o Acordo de Paris trouxe essa inovação, vai ser voluntário. Cada país vai dizer o que vai fazer. Ele vai mais lento do que a gente precisaria? Vai. Mas ainda assim está indo. A gente viu que, de acordo com as metas atuais da COP, apresentadas nessa última COP, a gente desviou de um caminho que ia ser para o fim do século a quase 5 graus de aquecimento global para agora 2,6. Não é ainda 1,5, que era o prometido. Mas saiu de quase 5 para 2,5. Cara, é um desvio de rota muito grande. A gente ainda não está no lugar onde a gente precisava estar, mas algo está acontecendo aí. E aí, se a gente entrar na onda das petroleiras de dizer que a COP não serve para nada, a gente vai dar todo o espaço do mundo para os lobistas passearem lá sem serem questionados. E se a gente falar que a COP foi uma bosta completa porque o lobby do petróleo atrapalhou, é tipo a gente sendo birrento e chorando porque, sabe, os donos da bola não querem soltar a bola. Mas, cara, desculpa, a gente vai ter que bater um bolaço para esses caras passarem a bola para nós, sabe? Não vai ser simples assim. E eles têm que pagar a conta, né? Essa é a briga. Então, cara, a gente precisa deles lá participando dessa discussão para eles meterem a mão no bolso também, né? Então eu acho que é frustrante, todas as COPs são frustrantes, né? Acho que a diplomacia internacional é isso também, mas eu acho que é mágico, num momento em que a gente tem o Trump, Milley, essa extrema-direita, solapando qualquer tentativa de uma governança global, onde a ONU está completamente enfraquecida, onde o Conselho de Segurança não consegue impedir o genocídio em Gaza, e você sair com 29 documentos acordados entre 195 países, cara, isso é um milagre quase, sabe? Eu não sei como é que eles conseguiram isso, ainda mais depois do incêndio que rolou metafórica e fisicamente ali a menos de 24 horas do fechamento oficial, assim, e aí em menos de 48 você chegar com esse resultado. Então, cara, é foda, assim, eu tiro o meu chapéu pra diplomacia brasileira, assim, que realmente, sabe, tirou leite de pedra, sabe, se a vida te deu limões, a gente fez umas caipirinhas lá, que até aquele alemão lá no fim arregou e doou 1 bilhão pro Fundo de Florestas Tropicais para Sempre que o governo Lula criou. Então, depois daquela vergonhosa fala dele lá de que Belém é horrível e que ele preferia Belém, e que todo mundo que estava com ele lá preferia Belém, ele teve que engolir seco e meter 1 bilhão lá no Fundo de Florestas Tropicais para não ficar feio para ele lá na diplomacia, né? Então, eu acho que, cara, teve ganhos que não dá para não falar deles, né? E aí a gente já tem todo mundo moendo né, o governo brasileiro e falando que Belém foi horrível e que o calor e que bebê e toda essa xenofobia contra o povo do norte e toda essa xenofobia contra o brasileiro também, entendeu? Que a gente não é capaz de fazer um evento desse homem, cara, calamos todo mundo, fizemos a festa mais linda que a gente sabe fazer, entendeu? A gente mata no peito e faz, e dentro dessas possibilidades do multilateralismo em frangalhos, cara, o que poderia ter sido o túmulo do multilateralismo no mundo foi uma sobrevida, sabe? Não sei até onde vai, mas pelo menos ali por aparelhos ali, sabe? Conseguiu dar uma última bombada que, pum, vamos ver onde é que isso vai dar. E mutirão, entendeu? É nós, cara. É eu, é você, mano. Enquanto o lobby do petróleo tá lá, os caras não descansam, a gente não pode descansar também, cara. E aí nisso eu acho que essa chamada do mutirão é pra isso, sabe? Cara, a gente tem que estar atento e forte, tem que estar vigilante, tem que estar combatendo, tem que estar denunciando, tem que estar exigindo, porque senão os caras passam por cima, velho, porque eles estão bem organizados. Que maravilha, cara, que maravilha de relato, que inclusive, né, eu não sei como é que se fala, né, como é que é o contrário do distorce, né, tu retorce ao contrário, tu torce, sei lá, pega essas narrativas aí que a gente fica sendo bombardeado o dia inteiro e coloca uma outra visão. Sim, teve problemas, mas sim, teve ganhos dentro dos problemas e problemas dentro dos ganhos. Perfeito, cara, é óbvio, é óbvio. Tô falando com um correspondente, cara, não tô falando com, né, o cara que abre um sitezinho. Vou dar uma opiniãozinha aqui sobre essa COP, baseado nos 3 minutos que eu vi na Globo News ali, o Demetrio Magnoli falando, não sei o que. Pelo amor de Deus. Bom, quem tá nos escutando aqui foi transportado em parte para Belém,
e conseguiu tirar alguma coisa aí no que diz respeito a uma filtragem, né, um pouco mais cuidadosa, uma curadoria mais cuidadosa de informações sobre o evento e sobre por que a gente tem que se orgulhar dele, cara, ao fim das contas, né? Bom, eu não tenho mais o que te perguntar sobre isso, eu acho que o documento aqui está dado, né? O recado está dado, eu acho que é uma participação muito interessante. Por mim, tu vai para todas as cópias aí, meu, porque eu quero saber exatamente de ti as coisas que acontecem nelas. Eu acho que ficou faltando, cara, antes da gente terminar, eu queria só falar um último bafão. Claro, eu acho que manda, eu também, bafão nos interessa também. Não, e eu bati bastante nos países produtores de petróleo, eu bati bastante nos Estados Unidos aí por sabotar o multilateralismo, mas faltou bater na União Europeia, né, cara? A União Europeia chegou aos 48 do segundo tempo e aí falou, se não tiver fim dos combustíveis fósseis, a gente não assina acordo nenhum. Como se eles fossem os paladinos da transição climática. E assim, de certa forma, a União Europeia saiu na frente mesmo do mundo, né, na transição dela. E eles pagaram um preço por isso, inclusive com aumento de inflação, porque não é barato você abrir mão da tua matriz energética para diversificar em outras e tal. E isso permitiu uma ascensão de uma extrema-direita. Então, até a ausência da União Europeia nessa pré-COP, né, se dá muito por conta deles já terem feito a lição de casa deles um pouco antes de outros países e tal. É claro, eles são os que mais devem, não fizeram mais do que obrigação e ainda tem que fazer muito mais e tem que desembolsar, né, cara? Mas assim, eles entregaram as metas deles atrasadas, porque a cada 5 anos, de acordo com o Acordo de Paris, a gente tem que mostrar o que cada país ou cada região vai fazer, né? A União Europeia, por ter esse bloco, eles entregam em bloco a meta revisada deles, e a gente já sabia que a nossa direção não estava indo no 1,5, então todo mundo precisava revisar. Por isso que eu falei que a gente já sabe que vai no 2,6, porque não foi só a União Europeia, a China também, o Brasil também, todo mundo deixou a desejar nas suas metas, então a gente ainda está arrumando para 2,6, e aí vai ter uma nova revisão para que a gente consiga chegar nesse 1,5. Mas a União Europeia entregou por último, entregou depois do prazo, né, para ter entregue no começo do ano, entregou quando a COP já tinha começado, entregou metas pífias que quase não reduziam nada do que era para ter reduzido, e a responsabilidade é muito grande deles. E a parte de financiamento, eles melaram durante toda a COP, em nenhum momento eles bateram no peito e falaram, então beleza, nós vamos bancar isso aí, vamos lá, pro fim dos combustíveis fósseis. Não, aí quando tá pegando fogo e ninguém mais quer acordo nenhum, e aí eles veem que tem um bloco lá da Arábia Saudita que não vai deixar passar combustível fóssil em hipótese alguma, e aí eles estão vendo que vai sair triplicar financiamento para combate à mudança climática, vai sair triplicar financiamento para adaptação, e eles não querem meter a mão no bolso, aí eles falam assim, não, se os países árabes não deixarem colocar petróleo, aí a gente não concorda, como se fosse esse o problema, e não o fato de que eles que vão ter que pagar essa triplicação dos financiamentos, né? Então, sabe, aí você estava falando aí de Demétrio, cara, a Globo News deu essa voz aí para a União Europeia, chegando aos 40 do segundo tempo, a ministra de Portugal, blé, 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 um monte de porta-voz falando, não, nós somos tão bonzinhos, a União Europeia quer acabar com os combustíveis fósseis, mas o que a União não queria era que fechasse um acordo onde eles tinham que botar a mão no bolso, né, cara? Então, sabe, acho que a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa, sabe, porque senão fica essa narrativa aí, nossa, como a União Europeia é linda, o Brasil deveria ser como ela, e não, sabe? Não, tem essa história, né? Se tudo se resumisse a Macron apaixonado pelo Lula, né? Já estava tudo resolvido, né, cara? Não, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, tem que falar da União Europeia também, porque engraçado, né? É que os Estados Unidos, ele consegue às vezes ser tão tosco. Né? Esses outros países aí, eles são tão escancarados, né, no que eles querem e é só para eles ganharem e tudo mais, que aí a gente esquece da União Europeia, né? Fora uma lá que é fascista, fora o outro lá que é maluco, fora o cara que dá uma declaração completamente ridícula e tal. Aí a gente esquece, parece que o resto tá tudo bem, né? Olha que bonitinho, eles reciclam, né? Eles andam de bicicleta e reciclam, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Malandragem. Olha como eles estão na frente, né? Em várias coisas. Tal. O socialismo é a Dinamarca, tá bom. Sei. Tá bom. Bom, dito isso, né, essa bonus track aí que pintou, a gente encerra o nosso programa, mas não encerra a conversa. Porque o Gabriel fica um pouco mais com a gente, porque ele vai dar a sua ou as suas dicas culturais. Aquele momento em que a gente fala alguma coisa para você desestressar, aliviar a cabeça, ou não. Às vezes é para você ficar ainda mais desgraçado mental, né, que é a nossa especialidade aqui, não raramente.
Então vamos para o momento das nossas dicas culturais rapidinho aí. Eu começo sempre, porque o pessoal da casa começa, até para dar tempo do convidado, da convidada ir polindo as suas dicas, se assim necessitar. E a minha dica, meu velho, é uma coisa muito simples, cara. Tem muita gente que vira a cara, muita gente que não fez uma carinha assim de não gostei, não queria que fosse isso, não sei o quê. Mas, cara, é uma grife. E a grife chegou no nosso país, né? E o que importa é que o resultado tá magnífico. Eu tô falando do Tiny Desk Brasil, né? O pessoal cheio de críticas. Porque o Tiny Desk lá é não sei o que, aqui é não sei o que, lá é na rádio não sei o que, aqui é no YouTube, lá não sei o que. Tá tudo bem, cara, é vários problemas, mas assim, é um show magnífico, gratuito, 20 minutinhos, meia hora, para você olhar, olha o show e pronto, né? Cara, e não tem ninguém ali fazendo propaganda. O cara não tá cantando e dizendo assim, e baixa essa música no Spotify, hein? Não, cara, o cara dá o show, então vamos aproveitar o show do artista, cara. Muita coisa boa. Olha, o primeiro, que é o do João Gomes, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. O do Pericão também foi sensacional. Cara, o Ney Matogrosso, que é um dos meus ídolos, eu achei, inclusive, o mais comunzinho, velho, o mais comunzinho. E agora, na semana que passou, eu tinha feito no Vira Casacas anterior uma brincadeira com o nome do cidadão. Eu juro que eu não tenho informações privilegiadas, adoraria ter, né? O fato é que brilhou ele, cara, Tim Bernardes, né? Um show foda, fora de série. Quem tiver a oportunidade de ver esse show solo do Tim Bernardes, né? Eu assisti faz acho que 1 ano e meio, por aí. É só ele tocando violão e guitarra sozinho no palco, cara. É fantástico. E ele traz o repertório de carreira solo, principalmente desse último disco, para o Tiny Desk, cara. Eu achei assim uma beleza, cara. Eu gosto muito desse menino aí. Eu acho que o cara é prateleira de cima, velho. Então, assista aí vários dos Tiny Desk, sem preconceito, sem nada. É como quem vê um show bom de graça, tá? Não reclama tanto assim, né? E claro, quer ver o Tiny Desk gringo tem mais personalidade. Tá, vê também, meu. Vê também. Eu vou contar um segredo pra você. Você pode ir lá e ver também. Você pode ver os dois, inclusive. Você pode botar um no celular, um na televisão e um no tablet da outra pessoa. E pode ver 3 ao mesmo tempo, se quiser. Não enche o saco. Tá? Vai lá, Tim Bernardes do Tiny Desk, assim como os outros também, né? A gente já teve uma boa leva aí, porque o que não falta no Brasil é música boa pra caralho. Nossa, cara. Gabriel Siqueira, dessa vez, né? Teve 3 Gabriel aí, né, no meio do papo aí. Pintou um outro, inclusive, né? Mas agora vamos com o nosso convidado, Siqueira. Quais são as dicas culturais aí da semana, meu bom? Bom, eu adorei a tua indicação. O do Tim Bernardes ainda não ouvi, mas os outros já ouvi, achei ótimos. Realmente essa série brasileira tá muito, muito boa, cara. Teve o do Homem também, cara, dos Talking Heads lá, o David Byrne, que saiu esses dias aí na gringa. Saiu esses dias aí. E foi uma fudido, pedrada também, cara. Eu nem ia indicar isso, mas aí você me falou, eu lembrei, tá lindo dele, cara. Acho que tem 2 brasileiros até na banda dele, então vale a pena aí também curtir. Mas eu vou dar uma roubadinha, que eu já dei essa primeira indicação aí. Vou fazer uma segunda, que é mais relacionada ao que a gente estava conversando. Mas é liberado mais de uma. Então tá bom, então beleza. Uma é mais relacionada a esse papo todo nosso aí, que é o podcast Tortinha de Climão, que é justo um podcast especializado em mudança climática e que deve estar lançando em breve aí um episódio de Balanço da Copa, ainda não saiu, mas eu sei que tá no forno aí, eu não participei, mas recomendo muito, fazem um trabalho incrível lá. A Marina Monteiro, desculpa, que produz lá, faz a pesquisa, o roteiro e a narração. Marina Monteiro faz um trabalho incrível com esse Tortinha de Climão, e ela cobriu a COP, ela já tem um episódio sobre a semana 1, e alguém que estava ali em loco, né, então também dá para pegar uma voz ali de quem estava no território, vendo e ouvindo coisas completamente diferentes das que eu vi, né, acho que isso é uma das coisas legais quando você vai num evento desse também, é que cada um tem a sua verdade, né. A Marina Silva falou que a verdade é uma coisa que aparece no meio de várias, né? E eu acho que emergiu essa verdade, sabe? Eu queria falar isso, eu esqueci de comentar ali, que a Marina Silva, cara, eu nem senti esse tom melancólico, não. Foi um tom de alívio mais do que tudo, sabe? Eu acho que ela saiu aplaudida até de ufa. Meu Deus, depois disso tudo a gente ainda conseguiu sair daqui com alguma coisa pra comemorar, sabe? Que a gente achou que ia sair de mãos abanando, que maravilha, assim. E ao mesmo tempo de reconhecer mais a trajetória dela, né? Não como copy, mas como uma ambientalista e que, de certa forma, acho que representa assim, esse movimento
brasileiro, né? Essa volta, né? Nós parimos a COP, e agora a COP voltando para cá, então eu acho que ela materializa isso de alguma forma, né? Na figura dela, e ela me surpreendeu, cara. Eu vi ela falando lá na aldeia COP30 dos indígenas no dia da abertura, e parecia o Lula nos seus dias mais inflamados, assim, ó, com a voz rasgada, porque precisamos demarcar as terras indígenas. Cara, Marina Silva, ó. Então, assim, a gente tem aquela imagem dela ali, pacata, aquela velhinha, boazinha, falando devagarinho ali, mas a hora que ela quer, ela bota pra quebrar também. E é uma liderança, entendeu? Com uma trajetória incrível, e que acho que ela ali estava sendo aplaudida por tudo que ela já fez, sabe, cara? Porque a principal missão do Brasil em si é acabar com o desmatamento, e isso a gente está no caminho, né? Está nas taxas mais baixas nos últimos 10 anos, está num rumo para o desmatamento zero até 2030, então é isso. Isso é a Marina e as pessoas maravilhosas das quais ela se cerca, né? Sociedade civil também, claro, mas eu acho que ela foi muito aplaudida por isso, cara. E aí eu queria trazer uma pessoa que eu acho que ela é da tribo, do planeta da Marina Silva, né? Se é que ela não veio do Brasil e não veio da Amazônia e não veio, né, do coração da Amazônia lá, e talvez ela seja mais humana entre nós, mas tem outra pessoa dessas que parece que não se encaixava nas suas tribos e que se destacou muito, apesar de ter tido uma origem humilde, que é o George Harrison, cara. Então eu queria indicar o documentário sobre a vida do George Harrison, produzido pelo Martin Scorsese, que é de 2011, nem é tão novo assim, mas ele apareceu lá na HBO, que agora voltou a ser HBO, George Harrison Living in a Material World, né? Vivendo num mundo material, que é um nome ótimo, né? Porque é um cara que transcendeu o mundo material de várias formas, né? E eu acho que ele é uma pessoa que tem algo de semelhante com a Marina Silva nesse lugar, assim, de ser alguém que, cara, inspira multidões por ele ser realmente alguém que faz o que tem que ser feito, sabe? Que não arrega. Claro que ela passou por muito mais perigos do que ele na vida, né? Ele nasceu em Liverpool, ela nasceu numa, né, numa família de ribeirinhos extratores de borracha em conflito com grileiros de terras, né? Então, guardadas as devidas proporções, essa comparação ficou um pouco forçada, mas eu acho que em termos de, cara, de mensagem pro mundo, de, sabe, figura pública, assim, de inspiração, eu brinquei, né? Se você estiver se sentindo mal, vá para Belém. Se você não puder ir para Belém, assista esse documentário de George Harrison, porque foi um cara que, com as suas contradições que todos nós temos, assim como a COP tem nos seus processos aí também, o George Harrison também teve suas contradições, mas acho que foi um cara que durante toda a sua vida tentou ser coerente ao que ele acreditava do fundo do coração dele, e que acreditava em coisas bonitas de se acreditar, sabe? Então eu acho que a gente pode se inspirar em pessoas como a Marina e como o George Harrison e acreditar que coisas que são impossíveis são possíveis e podemos sonhar elas, sabe? Eu vi uma fala da Marina Silva antes da COP, perguntaram para ela se ela acreditava na transição energética, né? E ela falou que se eu fosse ser pragmática, né, e olhar para minha trajetória de vida, eu não teria saído de onde eu saí, que eu era analfabeta até os 16 anos de idade, né? Eu vi todos os meus mentores serem assassinados, não era para eu estar aqui. Né, eu tô aqui falando para líderes do mundo inteiro, sendo aplaudida. Ela falou isso, né, porque ela é humilde, mas tô aqui sendo aplaudida de pé por 195 países, sabe, tendo tido toda essa trajetória de luta que ela teve, cara. Se ela fosse botar na ponta do lápis ali, fazer a conta, ela nunca teria chegado onde chegou. Então ela falou, a minha matéria é o sonho. Então eu sonho que a gente vai fazer a transição energética, e eu acho que a gente pode fazer. E como tudo que eu vi na minha vida contrariou todas as estatísticas e todas as lógicas, e o sonho foi a matéria-prima mais concreta da minha vida, eu acho que a gente também pode acreditar nesse sonho de uma transição energética. E eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que o George Harrison é um cara desses, que nos ajuda a sonhar. Talvez o seu sonho não seja o sonho do George Harrison, não seja o sonho da Marina Silva. Eu espero que ele seja um sonho do bem, tá? Não sonhe com a devastação da Amazônia, por favor. Mas eu acho que essas pessoas nos ajudam a ver que a gente vale a pena a gente lutar por aquilo que a gente acredita e tentar ser coerente dentro de todas as contradições que a gente vai ver durante todas as nossas vidas. Então eu deixo aí como uma inspiração o George Harrison, Living in a Material World, aí, que ele nos ajude a navegar nesse mundo material, que ele é tão difícil de navegar, mas que quando a gente tem uma matéria-prima tão bonita quanto o sonho, a gente consegue ir longe nesse mundo material também. Olha aí, cara, final de luxo da nossa conversa aí. Cara,
Não vamos nem entrar no tema George Harrison, porque faz uns tempos aí saiu o Anthology 4 dos Beatles, né? Com puta que... Cara, assim, ó, até quando eles erram, é o maior erro de todos os tempos. É o melhor e maior erro de todos os tempos. E eles erram muito, assim, é muito engraçado ouvir. Mas, enfim, cara, conectando Belém com Liverpool, com uma série de lugares, esse foi Gabriel Dredd, Gabriel Siqueira. Eu sou do tempo do Gabriel Dredd. Então, meu amigo, muito obrigado, né? Vamos ver se não demora tanto para voltar aí, e estamos sempre abertos para esse tipo de pauta, esse tipo de coisa, e é uma coisa que os ouvintes do Vira Casacas têm que escutar, porque todo mundo gosta, né? A gente sempre fala aqui, eu e o Carapanã, a gente passou um ano inteiro xingando, porque era assim, ó, todo mundo gosta de ecologia, indígenas, sustentabilidade, isso aqui, e questão de mulheres. Aí quando fala mulher, feminismo, e fala ambientalista, e fala esse tipo de coisa, aí a audiência dava uma despencada. Aí o cara fica pensando, tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa errada. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa conversa, espero que você tenha aproveitado essa temática aí, porque aconteceu no Brasil uma das coisas mais importantes do mundo, e nós tínhamos um homem lá, né? Falou, meu querido? E agora nós vamos lá para o momento dos vivas, dos salves, e aí eu vou estar acompanhado de um outro cidadão, o chamado pai fundador, né? Valeu, Xará. Tamo junto. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Ô, Diva, ficou muito bom. Ficou muito bom, né, cara? Porra, Dredd é isso aí, né? Já dizia o Bob Marley, né? Dredd. Ficou muito bom, cara. Pena, queria ter estado, né? Bob Marley ficou em 3º lugar na minha lista lá no aplicativo maldito lá. E tu parou de usar? Não, eu nem compartilhei nada, nem vi nada, né? Mas volta e meia ele tá ali, o cara ouve uma música ali. Apesar de que a gente fica feliz também quando o pessoal vai lá e mostra, né? Claro. Olha, ficou aqui no meu top 5, ficou no primeiro lugar. Como dissemos no Blue Sky, né? Guerra é aos senhores, meu. Não é com as pessoas que nos ouvem. Tá agora, né, vamos tentar melhorar isso aí, né, pessoal? Vamos ouvir o Vir aí por outros lugares aí, mas se quiser ouvir por esse também, está lá, né? Porque tá lá, afinal de contas. É mais fácil. Agora, tu sabe quem fez uma coisa muito certa? Quem? A Giovanna Angioletti. Né? A Giovanna Angioletti, cara, que é nossa apoiadora. Olha só. O que aconteceu com ela, Gabriel Divan? Ela foi sorteada no Natal do Abal. Olha aí! E ela ganhou o livrinho dela. Não, fora que o cara que é apoiador, né, tem Natal uma vez por ano pra todo mundo, mas quem é apoiador tem Natal 12 vezes por ano. 12 vezes por ano, cara. E daí ela aproveitou pra pedir um salve pros bichinhos dela, o cão Joãozinho e os gatos Theo, Lisa e Belly. Ela é que nem eu, que tem um cachorro e vários gatos. Olha aí, cara. Um cachorro e vários gatos. Joãozinho. Pô, ele poderia ser amigo do Chico, né? Podia. Chico, Joãozinho. Cláudio, Theo, Lisa, Diana. Se eu comprar um cachorro, Jefferson, sei lá, vai ser o cachorro Marcelo. Matê, nome de bolacha. Vai ser, sei lá, cachorro João Antônio. Né? Isso, bom, eu gosto quando tem 2 nomes. Bom, falando nessa coisa aí, né, falando nesse site aí e tudo mais, repetindo, pessoal, a gente agradece muito de coração e continuamos ficando felizes quando vocês nos marcam. Muita gente, incontáveis pessoas disseram que o Vira Casacas ficou em primeiro. Quando não foi em primeiro, foi em segundo. Quando não foi em segundo, ficou no grupo da Libertadores, lá junto com um monte de gente boa também, um monte de podcast legal. Geralmente é aqueles, né, cara? É o Lado B, é o Midcast, é o Hoje Tem, é o Xadrez, né? O Medelírio. Pô, a gente tá junto com uma rapaziada aí fortíssima, então, que bom, vocês têm muito bom gosto, né? Parabéns. Só não tem bom gosto pra escolher o lugar em que escutam. Mas, ó, entre essas pessoas... O ódio é foda, o ódio, não, cara, isso aí, meu, como é que é o filme aquele? Mataram a mulher, a esposa, o filho e o cachorro. Aí o cara saiu dando tiro, hein? Trilogia da vingança. Exatamente. Mas, ó, queria mandar, então, um beijão pra algumas pessoas. A minha querida Yara Ávila, cara, ela ficou entre os 0,5% maiores fãs do mundo, ó. Nossa senhora. 0,5%, tá entendendo? Ó, você que ficou ali entre os 10%, 5%, melhoramos isso aí, né? Tem que melhorar isso aí. Opa. Ó, porque posso aproveitar e fazer um gancho aqui, ó. A Caroline lá no Instagram também está entre os 0,5 maiores ouvintes do Vira. Eu disse, vou mandar um salve. Ela disse, manda também pro cão Jake. E daí veio fotinho do cão Jake. Mas então, esse aqui é americano, esse aí, né? Jake, Michael, Andrew. Se eu fosse dos Estados Unidos, ia ter o cachorro Andrew. O cão Andrew. Bom, a gente tem também a Natasha. Que nome é esse? Força nominal, né? Natasha Bertocchi.
Ela mandou lá no Blue Sky o seguinte, ó. Mesmo ouvindo o Vira no Spotify, dada a minha dedicação, tô quase merecendo um Viva. Ela tem noção, né? Ela tem noção. Mas com certeza minhas companheiras de Vira toda terça no café da manhã merecem. E aí ela tem a fotinho lá, que na janela tem a Nenê e na caixa Marshmallow. Cara, a Marshmallow. É bom, muito bom, tá? É muito bom. Obrigada pela companhia esse ano, guris do Vira Casacas. Olha... Muito obrigado, Natasha. Não tem problema não, você pode ouvir nesse lugar aí, mas a gente te manda salve também e manda salve pra Nenê e pra Marshmallow. Os gatos gostam de caixas, né? Nossa senhora. E sacos, né? Saco plástico. O que acontece de tu comprar uma coisa pra eles, achando que ele vai gostar do que vem na caixa, ele só aproveitarem a caixa, é um negócio absurdo. É, gatos e nenês. É, exatamente. Nenê Marshmallow. Nenê. É. Ok, Gabriel, afinal de contas, né? Somos só homens normais. Homens inocentes. Cenário. Tchau, galera. What is normal man? What do you mean, normal man? Just innocent man.